Se falava muito dessa questão, né? A gente até umas semanas atrás, antes de saber o que aconteceria com o Cariús, dessa situação e tudo mais, eu lembro que a gente falou que. Eu lembro que eu fiz esse questionamento aqui, o Cauê estava presente, você também, Cássio. Não era um pouco arriscado o esporte, achar que não vai acontecer porque ele foi absolvido 2 vezes e que isso não vai dar, e achar que a situação vai ser contornada e tudo mais. E na partida de hoje, assim, deu para ver nitidamente que o problema estava do lado esquerdo, né? Fred bateu na tecla na última live do jogo do esporte que a escolha dele seria colocar a Juba na esquerda, para colocar ali, quem sabe, Alan Ruiz, quem sabe colocar já Peglo, né, estreando, e ele não fez dessa maneira. Escolheu o Vitor Gabriel, os 2 primeiros gols saíram exatamente ali pelo lado dele, uma dificuldade muito grande de marcação. E aí, começando com você, Cauê, você acredita que o resultado de hoje ele vem também de um planejamento mal executado do clube para que nesse momento, ou no caso, a responsabilidade maior caia em cima das costas do próprio Anderson Moreira nessa formação de time, da maneira como ele foi vendo o jogo se desenrolar e não resolver isso de maneira imediata, estancar a sangria, o fato de ter saído o gol ali, o 2-1 deu uma sensação de que as coisas iriam normalizar, mas depois, logo na sequência, já saiu o terceiro gol do Guarani. O que você observa desse desempenho tão abaixo do esporte, que vinha até no momento ali bom do sistema defensivo, voltar de novo a tomar 3 gols numa partida em que, de fato, a defesa do esporte era bola ali cruzada no meio da área e basicamente os jogadores do Guarani com muita liberdade para fazer a finalização e fazer os 3 gols que fizeram. Hoje a derrota passou, Minhoca, por um somatório de escolhas fora de campo, dentro de campo, de treinador e de atuação de alguns jogadores. E de escolhas da própria diretoria. Porque quem decidiu e quem escolheu abraçar o risco de levar Cariús adiante sem ter 2 reservas, essa conta está sendo cobrada. Porque o menino, o Vitor Gabriel, sofreu a mesma coisa. Quem assistiu Corinthians e Sport com Louser, que foi era Louser o treinador do Sport, e hoje Louser, que naquela época foi o Né? algoz. Bastava ele ter Já lembrança, só pode ir em sabia. cima daquele menino ali. Viu? Exatamente. Já ter Pode dito ir assim, no ó, pode menino. ir. E ficou revezando a turma lá. Era Bruno José, era João Vitor em cima. Pô, jogou em cima do menino. Então, o mesmo enredo daquele jogo contra o Corinthians da estreia do menino foi o de hoje. Muito parecido. E o enredo tira justamente batendo na tecla da falta de velocidade dele. Ele sofreu de novo pela falta de velocidade. O segundo gol, que tem outros erros da equipe do coletivo ali, que hoje foi caótica a marcação do esporte da segunda linha ali, Fabinho horrível, Ronaldo horrível, Juba, pelo amor de Deus. Hoje parecia treino tático de ataque contra a defesa, daquele treino que o treinador, e a defesa é o time do esporte, que o treinador diz pro time, pro reserva, assim, não rouba a bola não, só olha, só acompanha para a gente chegar à finalização. Foi isso. E aí expôs de novo o menino a uma situação que se coloca de que, será que ele tem volta? Será que ele vai ter mais uma chance no clube? O próprio Anderson, que falava tanto em não queimar etapas de alguns garotos, de ser um entendedor de hora de se botar jogador. E aí o menino, não acho que ele foi o causador da derrota, mas ele está ali dentro dos elementos. Mas por quê? Porque não tem uma cobertura também em cima dele, porque você tem que entender qual é o perfil do jogador. Você tem que entender que característica aquele cara vai te dar, seja positiva e seja negativa. E aí a gente vai
para o ponto que a gente volta ao cenário de culpabilidade de quem escolhe, de quem escala e de quem decide pela não contratação ou não de um lateral esquerdo. E se foi falado que Karius poderia, a qualquer momento, vir uma nova ação contra ele e o Sport perde o jogador. E se preferiu abraçar com o acaso. E o acaso está aí. Filipinho se machuca, o Sport fica sem lateral esquerdo, chegou o venezuelano, Rosales, mas que a turma insiste em dizer que vai jogar pela lateral esquerda, ele pode quebrar o galho pela lateral esquerda, mas não é a dele como nunca foi. Pode quebrar o galho. A sorte que talvez aí o pessoal descobriu aí que já tem um artigo dentro do regulamento que jogadores da Série C, dos times que não forem classificados, o Sport vai ter que arrumar um jogador aí. Porque não dá para ir até o final do ano se arriscando como se arriscou. Hoje, os 3 pontos não estão somente nessa conta. Mas essa decisão de não se resguardar, e isso não é só lateral esquerda, foi também para a substituição de Juba no elenco do jogador que realmente tivesse condição, que você pudesse cravar que fosse ser um substituto de Juba. Então, são 2 posições nas quais o Sport escolheu se abraçar, com acaso. E o restante da competição dirá se o risco foi ok ou se vamos partir para tentar um acesso com emoção, que é o que parece que vai ter, porque as gordurinhas estão sendo queimadas. Cássio, eu vi que você, durante o intervalo, você até mencionou que as trocas ali do Anderson eram assim, obrigatórias a acontecer, né? O time estava com problema. Mas você citou também que o meio de campo, né? Acho que os 3 gols, né? Foi exatamente na entrada da área ali, né? Do Guarani. E você ressaltou muito a entrada de um outro jogador para que o time melhorasse, tentasse ganhar o meio de campo. O que é que você observa das escolhas hoje de Anderson que tenha atrapalhado o próprio desempenho da equipe? Porque Cauê até mencionou, foi minha pergunta relacionada a isso, essa questão dessa falta de planejamento, né? Assim, poderia ter sido ali Chico, poderia ter sido o próprio Juba jogar de lateral esquerdo, mas houve problemas, obviamente, não só desse lado esquerdo. Houve problema no meio de campo, houve problema no sistema defensivo, na própria linha de zaga, o ataque de novo, né? Love teve dificuldades. Então, o que é que você também tentaria explicar desse desempenho tão abaixo como foi na partida de hoje do Sport jogando fora de casa mais uma vez, né? Mais um problema jogando fora de casa. Minhoca, amarrando a sua pergunta, já com o que Cauê trouxe em relação ao lateral esquerdo, porque faz muita diferença na forma, acho que, imagino que faça diferença na forma como o Anderson vai escalar o time, porque o Sport já fez uma grande partida com 3 zagueiros, que foi aquela vitória sobre o São Paulo, no Morumbi. Ele não usou tantas vezes depois, por necessidade usou contra o Tombense, porque Karius está suspenso, né, por essa questão, pela denúncia das apostas, e Filipinho se machucou. Contra o Tombense, o Sport voltou depois de bastante tempo a jogar com 3 zagueiros, com Alisson Cassiano. Juba já cai pela esquerda, pode voltar, dobrar ali, mas eram 3 zagueiros. Aí hoje ele abriu mão disso. Eu acho que era assim, eu não consigo achar razoável não ser o contrário. De jogar com um teste, um lateral esquerdo, contra o Tombense e de forma mais precavida num jogo mais duro como esse contra o Guarani. Porque o Sport voltou a ter a mesma carência nesse jogo de hoje e ele não optou pelos 3 zagueiros. O meu ponto é o seguinte, assim, que esse jogo hoje era muito mais complicado, se era para fechar, se não tinha tanta confiança. E a escolha de Vitor Gabriel nesse jogo titular já tinha entrado, se falaram até na transmissão, acho que confundiram um pouco, falaram a estreia dele, mas como o Caio falou, ele já estreou profissionalmente há muitos anos, na verdade. Ele estreou profissionalmente
contra o Corinthians, assim, jogou contra o Corinthians na Arena Itaquera, e foi muito mal naquele jogo, né? Acho que 2020. Tem 16 anos, está com 19 agora. A partida dele, o lance do segundo gol, ele estava à frente, com 19 anos, e ele foi ultrapassado assim, sem tanta dificuldade. Aquele lance me chamou muita atenção, porque nessa fase da carreira que ele está iniciando a carreira, ter essa explosão, ele é um jogador forte, está 3 anos profissional, está ganhando massa muscular, a explosão daquele lance era assim, acho que era um mínimo para se imaginar, que às vezes você pensa, é muito mais trabalhar a questão técnica, tática, do que uma questão física. Naquele momento ali, ele não tem aquela explosão, aquilo me chamou a atenção, porque não já tinha sido contra o Corinthians, foi assim também, foi engolido, chegando depois dos lances, mas ali era um jogador de 16 anos. Era um jogador que estava faltando tudo, estava faltando também a parte física, mas era promissor e tudo. Ó. O biotipo é um jogador que vai ser grande, de 3 anos parece ser maior mesmo. É um jogador técnico, um jogador que tem obediência tática, mas passados esses 3 anos, a questão física acho que virou um problema ainda. E o encaixe com o Juba não aconteceu. E o encaixe é importante, né? Porque a gente já falou de Cariús com o Juba, quando encaixou foi muito bem no primeiro semestre. O Felipe estava começando a ter essa relação. E agora não vai fazer a menor diferença, né? Porque o Juba só vai jogar mais uma partida. Mas assim, que era importante ter o encaixe, que esse jogo não aconteceu. Para completar essa jogada do Guarani, de elas terminarem, sempre chegarem ali de fundo e voltarem, aí tinha um latifúndio ali, de que ou era Ronaldo ou Fabinho, que batendo cabeça ali para deixar um rombo, como foi muito claro no terceiro gol. Mas, sobretudo, o espaço que teve os outros 2 gols foram dentro da área, né? E o terceiro, da mesma forma, mas vindo do outro lado, da lado direito da defesa do Sport, mas chegando ao centro da área. E aí você vai para a segunda escolha de Henderson. Ele poderia ter sido Alisson Cassiano, ou até Chico, que faz a esquerda também, botou o menino. Se ele tivesse feito isso, ok. Eu achei muito mais grave ter colocado o Fábio no banco. Que a gente vai falar, a gente trabalha muito com escolha ou morre, né? De escolhas. Por exemplo, foi uma escolha ruim Vitor Gabriel titular, em vez de Alisson Cassiano? Eu acho que foi. Porque se ele tinha testado contra o Tombense, era muito mais aceitável repetir aquela escalação, até por questão até questão de faltou a palavra, de encaixe, mas de entrosamento era a palavra, faltou a palavra. Até por questão de entrosamento, talvez fosse até melhor. Mas eu achei muito mais grave a escolha por Fábio no banco. Não, a gente começou o programa logo depois, não sei se é a coletiva, mas a impressão que eu tenho é uma coisa que Anderson faz e que Roger Machado fazia muito no Bahia também, a torcida do Bahia ficava muito pé da vida, que era o tal da hierarquia. Da hierarquia, ganhar posição e tal. A hierarquia precisa ser técnica. No futebol, assim, quando o cara ganha o espaço, você vai promover a volta de outros jogadores, compreendo. Mas se o outro der brecha, você vai promover. Se o cara der uma brecha, o reserva entrou, começou a jogar muito bem, mas o titular tá voltando de lesão. Mas o cara tá jogando muito bem. Se der uma brechinha, o cara entra. Eu acho que Fábio não estava dando essa brecha. Nem que ele, na verdade, ele até contra o Tombense, ele não foi bem, não, mas assim, é uma oscilada dentro de um recorte onde ele era, como na figura de volante, talvez o melhor volante do esporte. Jogando melhor do que o Ronaldo, que o próprio Fabinho, que passou um tempo machucado. E, obviamente, quando eu falo da hierarquia, é porque se fosse para entrar Fabinho, poderia tirar o Ronaldo, mas o Ronaldo não sai. Poderia ser Fabinho e Fábio Matheus. Mas você sabe que o Ronaldo não vai sair. E aí acabou sobrando para uma peça que, quando entrou no segundo tempo, não melhorou o setor. Tudo bem que o Guarani estava muito mais fechado, mas assim, melhorou muito até a troca de passes. Fabinho meio que não guarda a posição, ia colar na lateral direita, demorava, assim, não estava na cabeça dele. Fábio Matheus fica ali. Ele fica ali e o Sport precisava disso. Então, eu achei essa escolha muito pior. Cauê, fala aí que eu acho que eu vou falar alguma coisa. Não, é só um complemento para até não sair do assunto. Que essa escolha de Henderson foi surpresa zero. Todo mundo sabia que ele ia fazer isso. Infelizmente. Porque é o perfil do treinador. É o perfil dele, de Roger Machado, estou falando. De vez em quando funciona, pode ser uma gestão de grupo, mas nessa questão se priorizou uma coisa que não foi exatamente o time. Se priorizou, talvez, a gestão do grupo, a gestão de oportunidades, mas não se priorizou o que era melhor para o time diante do Guarani. O melhor volante do esporte, sem nenhum motivo, não começou jogando. Ele voltou para o padrão tradicional, né? Que é fazer Fabinho com Ronaldo, Jorginho. Mas isso já ficou muito para trás. Tipo, Fabinho não ficou partida fora, não. Fabinho ficou várias partidas fora. É isso que eu falo. O Fábio Matheus, quando entrou, ele não jogou ele tem uma sequência. Ele ganhou a posição. Ele ganhou a posição. Mas que eu estou dizendo, ele voltou a um padrão que há muito tempo já não está mais encaixado. Já são outras peças que estão rendendo mais
na equipe titular, nesse caso. E aí tem o terceiro nome, que é o que Minhoca trouxe, chegou, foi o gancho, não sei se foi uma coincidência, mas tem o terceiro nome, que é Jorginho Nadir Ruiz. Nesse caso, Jorginho fez falta ao Sport. É um cara que entra na área, um cara que marca gol. É um cara que fica apagado em alguns jogos, mas que tecnicamente é um cara que respondeu muito esse ano. Só que esse jogo não era na Ilha. Esse era um jogo onde você precisaria de uma característica que o outro jogador mostrou mais do que Jorginho. Ruiz é um cara, é um cara mais forte, é um cara que para jogos fora de casa, onde você precisa conter um pouco mais o adversário, ele seria uma figura melhor. E aí, veja, eu não sou nem contra essas escolhas de Anderson. A de Fábio sim, mas assim, de ter escolhido, de colocar no banco. O problema que eu vejo é as três terem acontecido simultaneamente. Porque aí, se esse time for titular em algum momento, tirando o Vitor Gabriel, mas assim, ó, o titular é com o Jorginho, o titular é com o Fabinho, isso já tem várias rodadas que não era assim. Por lesão, tanto de Jorginho quanto de Fabinho. Ou seja, tem uma questão do ritmo do jogo, que quando o cara tá muito sem ritmo do jogo, você bota um, mas colocar três, porque até o menino estava machucado, mas estava sem ritmo de jogo, quase não jogou esse ano. Então, eu acho que o Sport ficou completamente descaracterizado. E Anderson foi mudando isso no segundo tempo. Ele foi tirando todo mundo. Foi tirando todo mundo, foi entrando todo mundo que se imaginava. A única que eu achei surpresa foi quando ele botou, na verdade, Peglo no lugar de Vitor Gabriel, porque ele recuou o Juba para virar lateral esquerdo. Né? Eu imaginava que ele ia voltar com 3 zagueiros, mas realmente você precisava fazer gol. E Juba terminou como lateral esquerdo, porque muita gente nem lembra, mas Juba ele começou como lateral esquerdo, foi para meia, foi para a ponta, fica lá na frente, mas ele era lateral esquerdo como uma revelação da base. Né? E isso funcionou, mas aí no segundo tempo o buraco já estava muito grande. O buraco estava imenso. O Guarani, depois dos tropeços que o Guarani teve, o Guarani ainda acertou. Você chegou uma vez no ataque, acertou uma cabeçada no travessão no segundo tempo, mas para um time pressionado, precisando tanto da vitória, vencendo o líder no começo da tarde, de noite já não era mais líder, mas que até a tarde era líder, o Guarani se fechar praticamente não passou do meu canto. Então o Sport assim ficou com um buraco gigantesco e não chegou perto. Escalar, né? Como é que. Veja só. Os chutes foram todos de longe, é só ver a estatística. O Sport chutou 19 vezes, só 4 na barra e quase nenhum com perigo. Porque um desses 4 na barra não é um pênalti, que o Ronaldo fez o gol. E os outros, você fica lembrando, assim, não tem tanto perigo. O time jogou muito mal. Assim, a vitória do Guarani foi. Por 10 minutos já estava 2-0. Mais uma vez, inclusive, o Sport, ali no comecinho, 3, 4 minutos, toma um gol. Isso assim, na hora que acontece uma, 2, 3, 4 vezes. Vários jogos. Aí você pensa, galera, o jogo tá começando sempre 1-0. Assim, tá recorrente nessa campanha. Recorrente. Não, foi Guarani. CRB, Ponte, CRB, Ponte, Criciúma, Londrina, Sampaio Correia, acho que tem também parte. Não, Sampaio Correia, o Sport fez 1-0. Mas tomou também logo, tomou logo. Mas 20 minutos tomou no comecinho. Fala os minutos iniciais que ele tá falando, Cauê. Fazer o tipo adversário fazer 1-0 no comecinho. Londrina, Criciúma, Guarani, Ponte, Criciúma, Guarani, CRB. O CRB também? Eu acho que o CRB não, acho que estava 0-0. Ou foi? Acho que o CRB também. Veja que são várias vezes. Eu fiz esse levantamento uma vez aí. Veja, mas fica muito claro que é recorrente. Que quase em todos esses casos, perdeu do Criciúma, perdeu do Guarani, com a Ponte empatou, quando ficou com 1 a mais. A Londrina virou. Londrina virou porque o Londrina é horrível. O time do Londrina nessa Série B é inacreditavelmente ruim. E virou numa virada assim. Sem jogar. Dois gols de Love, bem. Jogando mal ainda. Então, como é que se fala? Assim, é o que acontece. Mas, no tanto que leva o 4-0, você fica, pô, que absurdo, você fica de novo. Sabe quando você fala de novo, é porque é um negócio que já vem enchendo a cabeça, né? Da quantidade de vezes que o Sport faz isso. Então, acho que a gente fica nesse ponto de que essa derrota contra o Guarani, em outros jogos fora de casa, se jogar com essa postura, vai ser muito difícil pontuar. Porque toda vez que o Sport, às vezes que o Sport pontuou fora de casa, foi um time que batalhou muito. Eu não acho que hoje eu não acho que isso aconteceu. Ou jogou, ou porque o adversário estava muito mal, que foi o caso das vitórias sobre Sampaio e Londrina. O Sport não jogou bem esses jogos. O Sport venceu esses jogos, apesar de jogar mal. Mas teve outras partidas onde ele teve uma atuação. Eu, por exemplo, particularmente gostei muito contra o Vila Nova. Não questão técnica, mas a questão que era o jogo, de sentir o jogo. Nesse comportamento. Foi comportamento, Cássio. Com o Vila Nova, comportamento. O Guarani foi péssimo.
Se for dessa forma e outras vezes, vai ser muito difícil pontuar fora de casa e sempre ficar levando o jogo para a Ilha do Retiro, para a Ilha do Retiro. E isso traz até uma pressão para a ilha, porque a torcida vai perdendo a paciência. Você ganha o jogo, mas assim, é ruim. Se obriga sempre a vencer, né, Cássio? Porque basta que empate em casa. Porque se você empatar, você sabe que fora de casa você não vai pontuar. Ou seja, tem até uma pressão maior de nem, pô, o time merece aplauso, pô, empatou em casa, mas tentou bastante. Não, você fica lá assim, ó, foi péssimo empatar, porque fora de casa não faz nada. E é um pouco esse esporte que acaba perdendo essa liderança, igualou, né? Hoje finalmente ficou com o mesmo número de jogos, 12, né? 12 em casa e 12 fora, mas ele estava 12 em casa e 10 fora, ele fez uns 2 jogos fora de casa, somou um ponto, não aproveitou para dar um passinho. Foi uma partida muito apagada contra o Tombense, muito apagada, um jogo completamente acessível, e contra o Guarani, uma escalação ruim, um comportamento ruim, uma falta de pontaria gritante. Seria muito difícil quebrar o tabu. Longo, 31 anos que não ganha do Guarani em Campinas. Cauê, isso aí que você citou, essa questão da postura, que o Cássio também até repetiu, é algo que assim, né? Você vai pegar o Guarani, o Cássio acabou de citar, né? 31 anos que não vence lá. Realmente, esse era um jogo considerado complicado, a derrota poderia vir, mas essa questão da postura que você mencionou, né? Que esse esporte não pode ser um pouco mais resistente de entrar nos primeiros minutos, entendendo que o adversário, porque assim, o esporte sendo visto da maneira como é visto nessa Série B, talvez a melhor equipe dessa Série B, às vezes é facilmente batido, assim, basta fazer uma pressão inicial nos primeiros minutos, como a gente estava citando, que você consegue superar a defesa do esporte, porque é uma defesa que não consegue apresentar muitas vezes sabe, aquela sustentação inicial de uma pressão, porque eu acho que o esporte ele é visto muitas vezes assim, pô, cara, contra o esporte a gente tem que jogar sério, porque se a gente jogar ali achando que vai encontrar o gol a qualquer momento, a gente não vai conseguir. E já está desde o início do campeonato mostrando que se você pressionar nesses primeiros minutos, a chance é muito grande de fazer o gol, porque muita gente já conseguiu fazer isso. Então você acha que tem ainda não há um padrão que Anderson encontrou de um time, vamos jogar aqui para segurar, terminar o primeiro tempo sem ser vazado, se der para uma bola ali esticada, um contra-ataque, uma bola parada e tudo mais, para fazer um jogo feio mesmo. Porque toda vez o esporte tem que, sabe, escalar uma montanha, de tentar buscar um empate, e aí foi 2-0, tinha 11 minutos, né? Acho que 10 minutos de jogo, já estava tomando 2-0. Então, praticamente, a situação era como é que vai conseguir virar uma partida onde você não consegue nem ir para frente, porque quando você vai, a defesa está toda aberta. E aí, esses problemas que você já tinha citado. Você acha que tem uma maneira ainda desse esporte jogando fora de casa ter uma outra postura como time, ser um time mais reativo, ou quem sabe, como o Cássio falou, jogar com 3 zagueiros, ou jogar com 3 volantes? Você acredita que há uma outra possibilidade para esse esporte fazer desempenhos mais estratégicos, digamos assim, ser mais jogar pelo empate, jogar bem pelo jogo feio, entendeu? Já que consegue muitas vezes até dentro de casa aproveitar bem o mando de campo? No primeiro quadrimestre, Minhoca, o grande diferencial do esporte, e que se refletia também em jogos fora, por mais que tenham sido contra adversários teoricamente mais fáceis, sim, bem mais fácil. Teve alguns que teve um nível melhor, mas na grande maioria foram adversários mais fáceis. O esporte conseguia sobressair quando conseguia imprimir uma intensidade alta, com marcação em cima, e que sufocava o adversário e forçava o adversário a errar. Então, você, quando é superior e que consegue impor o encaixe na marcação e encurralar de alguma forma o adversário ali, que ele não consiga sair, você afasta aquele time da sua área, você afasta aquele time de se lançar e conseguir produzir algo que muitas vezes vem do acaso, de uma bola levantada na área, de um chute de fora da área, e reduz as chances de falhas da sua própria defesa. Hoje, um ponto que Cássio colocou aí, que para mim traduz muito do erro, do péssimo jogo do esporte em campo, não só as escolhas de Anderson na lateral esquerda, mas também a volta de Jorginho e Fabinho pela questão física,
que talvez ambos não estejam nos melhores momentos, e o Sport sofreu muito e rebateu muito no menino na lateral esquerda pela falta de recomposição dos jogadores ali da segunda linha. E talvez a explicação seja porque Fabinho não esteja talvez 100% bem. Fabinho, que é um cara que justamente se destacava pelo poder de marcação, por fazer aquela retomada lá na frente de posse de bola e já acionar o ataque, que era uma das coisas que eu achava que o Sport estava sentindo falta. Daquele Fabinho que trazia isso. Jorginho talvez ainda não esteja no melhor momento físico e de jogo mesmo, de ritmo de jogo, que pudesse dar isso. Então, essas duas peças, como o Cássio colocou, junto com o Vitor Gabriel, possivelmente tirou do Sport uma atitude de intensidade na marcação que comprometeu hoje. Porque os gols do Guarani eram sempre os caras passando em alta velocidade e os dois volantes do Sport simplesmente dormindo. Se você vê todos os gols, tem Ronaldo olhando bola, marcando de binóculo, como é normal de Ronaldo, Fabinho sendo ultrapassado e não fazendo as coberturas, Juba esperando a passagem para Salvador chegar e não marcar o volante que está chegando para bater, que é o terceiro gol do Matheus Barbosa. Então, as escolhas de Henderson atrapalharam talvez esse comportamento. E aí, voltando mais a cerne da tua pergunta, o Sport precisa entrar mais ligado no jogo, nestes jogos. Não sei se o Sport entra muito naquela condição de que, por eu ser superior, os times vão me respeitar e esperar esperar que eu tome iniciativa do jogo. E aí o Sport muitas vezes é surpreendido por uma marcação alta, por uma abafa no início ali do jogo, para tentar de alguma forma ainda pegar o time, tentando entender, tentando ler como vem o adversário. E quando o Sport também não é surpreendido, e o time adversário dá ao Sport essa condição de, opa, não vou te encher o saco ali não, para como aconteceu com o CRB, com Londrina, a fila que a gente colocou aí. Mas dá ao Sport o que o Sport quer, ter a bola. Mesmo assim, o Sport fora de casa é um time altamente burocrático. Que pega a bola, toca para lá, toca para cá e não se decide. E que quando tenta, de alguma forma, ser rápido nas atitudes, tenta dar passes muito forçados, tenta dar passes que muitas vezes o simples é muito mais fácil de se fazer. As execuções, sobretudo quando o time não está bem, você tem que ir mais fácil. Aí eu vou bater em Juba de novo. Não tem para quê no momento que Juba está vivendo, que não é dos melhores momentos dele no ano, receber uma bola daquela na área e tentar uma bicicleta. Então aquilo espelha muito o que é o esporte no setor ofensivo. Diz, Cássio. Teve outra coisa que me incomodou, mas aí não foi de Juba, não. Foi talvez dele não ter batido. Logo no começo do segundo tempo, Peglo sofreu uma falta. Sim, sim. Veja só. Não me entenda mal se chegar assim. O que eu estou dizendo é assim, quando o Peglo bateu a falta, ele pode virar o Juninho Pernambucano nas cobranças de falta, certo? Mas considerando quem bate falta no esporte agora, aquilo só acontece em pelada. O cara que sofre a falta é o cara que bate. Assim, eu simplesmente não entrou. Veja só, a falta daquela ali é Juba que cobra, é o cobrador do esporte. Não é, porque sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se lá a Bandeira tivesse sofrido aquela falta, Peglo não cobraria aquela falta. Veja só, se fosse lá a Bandeira ali que tivesse sofrido aquela falta, Peglo chegaria para cobrar? Não chegaria. Ele bateu porque ele sofreu. Isso não existe. Assim, isso não existe. Ele pode virar um exímio cobrador daqui para frente, pode passar a ser o cobrador oficial de faltas do esporte daqui para frente, Juba vai sair. Mas naquele momento, não. Pô. Naquele momento, tinha um cara que, embora não faça gol de falta há algum tempo, mas existe um cara que bate falta. É como se ele tivesse sofrido o pênalti, ele quer bater. Claro que não, quem bater é Ronaldo. Isso. Não é assim. Então, assim, é isso que eu estou falando. Não sei se. Imagine que Peglo deva ser um cobrador de falta. Torço para que ele seja um bom cobrador de faltas.
Mas naquele lance, aquilo ali, eu disse, ó, aquilo ali num time que tá organizado e tal, que não se questiona, pô. O cara sofreu a falta, massa, velho. Abriu uma possibilidade pro time. Chama o cara que vai cobrar. Era Juba. Ponto final. Não, O não, Juba só não simplesmente. bateria E se isso tivesse aconteceu de machucado. novo Se depois. tivesse... Eu acho que veja só, isso aconteceu no escanteio ainda. Foram os dois de novo e quem bateu foi Peglo. Assim, ó, aí foi quando eu pensei, não, eu acho que esse cara vai ser o cobrador do esporte, só pode. Detalhe, Peglo entrou bem, tá? Isso é uma crítica só essa escolha, assim, era porque como tinha um cobrador, é quem tem que bater o outro cara que é muito melhor, dentro da história do esporte. Mas, considerando que ele bateu essa falta e que logo depois ele cobrou um escanteio, também estava ele Juba, que geralmente fica Juba e Edinho, mas Edinho já tinha sido substituído. Então, eu vou deduzir que ele vai ser Peglo daqui para frente, porque nos dois lances eu disse, não, pô, é o outro que bate, pô. Continua, Cauê. Tava falando aí. Já que estava falando de Juba, que não cabia para Juba tentar dar uma bicicleta num cruzamento naquele momento. Isso. Então, às vezes, o simples é muito mais fácil. E o esporte, com essa dificuldade que estava hoje, você vê a dificuldade que Love está de encaixar. Uma sequência até de tabela. Love totalmente fora do jogo. Totalmente fora do jogo. Não consegue, não está conseguindo voltar. Não está conseguindo participar. Então, às vezes, o simples é mais fácil. Então, não adianta, às vezes, forçar uma bola somente no talento, de tentar ficar fazendo a firulinha, tocando, fazendo tabelinha de primeira, forçando bola. Fazer o simples. E o simples muitas vezes dá resultado. E o que, pronto, quando Alan Ruiz entrou no segundo tempo, fez o simples, pegou uma bola, deu um chute, quase faz um gol ali, pô, quase ainda uma chance de gol. Era o simples. O simples é você tentar visualizar como eu abro aquela defesa. E não ficar tentando passezinho curtinho aqui e acolá, onde a defesa, onde o Guarani empilhou o jogador ali na frente. E o Sport tentando arrumar uma bolinha de toquezinho para abrir a defesa do Guarani. Não tem como. Não tem como. Então, precisa ser objetivo. O Sport precisa ser objetivo fora de casa. Foi muito objetivo contra o Vila. E foi objetivo por conta de comportamento também. Não sofreu contra o Vila. Poderia o Vila ter feito um gol? Poderia até. Mas o Sport teve o domínio da partida. O Sport conseguiu dosar a partida do seu jeito. Hoje não. Hoje, primeiro, se sabota com a escalação. Segundo, se sabota com o sistema defensivo errando, não só vulnerável, mas com erros individuais, somando aos coletivos. E se sabota porque não tem comportamento, não tem. Parece que não tinha sangue hoje. Parece que não corria sangue de sentir. Não é que falta de raça ao time. Mas é comportamento, é energia. Por isso que a questão de Cássio, que Cássio colocou, quando levantou Fabinho e Jorginho, eu falei, bom, será que isso de alguma forma não pode ter influenciado na questão da intensidade? Já que são caras que talvez não estejam 100%, seja de ritmo, seja corporal mesmo, físico. Porque o que aconteceu de bola de ultrapassagem do Guarani e os caras do esporte sendo ultrapassados e não acompanhando foi brincadeira. Então, o esporte primeiro vai precisar pagar uma conta de luz aí com o Ituano de todo jeito, para não começar a criar um cenário de corda no pescoço. Já está pressionado, veja. Já tá se não ganhar do Ituano, simplesmente pode até não sair do G4, mas irá a Ribeirão Preto já obrigado a fazer uma coisa que ele não faz muito. Pois é. É vencido. E aí vai se criar situações complicadas. E aí vai começar a entrar num cenário de cobrança maior em um momento onde o esporte tem um lado esquerdo amputado. E será completamente amputado. Sem Juba e sem Filipinho enquanto não voltar. Então, vai ter dificuldades. Veja só, 3 zagueiros. Assim, se não dá. Juba é o último jogo dele. Não tomou cartão, então não tendo lesão durante a semana, vai jogar, vai fazer a despedida dele contra o Ituano. Tem que jogar
lá na frente, onde é a posição dele. Que seja ou 3 zagueiros ou improvisar alguma partida. Eu acho assim, se der outra chance para Vitor Gabriel, Henderson vai flertar. Ele vai ter que torcer muito para Vitor Gabriel render muito, porque se não render, ele vai flertar muito com uma ira da torcida, que vai dizer, pô, meu irmão, o cara não deu certo, você insistiu e tal. Então, assim, é até um pouco de aposta. Não sei se ele faria isso. E no jogo seguinte, quando já não tiver Juba, e o pior cenário é não ter Filipinho. Porque se Filipinho voltar, bota um lateral e lá na ponta você consegue colocar outro jogador. Mas se Filipinho não volta, não tem Juba. Tem que meter o venezuelano ali. Se o venezuelano ou Rosales ali, ou Alisson Cassiano, do jeito que jogou outras partidas, pô. Tiver condição de jogar 60 minutos, tem que botar. Que infelizmente o menino não conseguiu dar respostas. Eu queria muito ter visto o menino jogando. Eu acho que o menino tem que jogar, porque, veja, vai ser eterna promessa. Vai chegar aos 30 anos como uma joia que foi para uma seleção brasileira sub-15, sub-16, que o Palmeiras foi atrás e o Sport não liberou. E vai ficar nessa, o menino nunca vai. Não empresta, dá rodagem. Agora, o que não pode é, quando entra, não dá resposta. E talvez o momento não tenha sido dos melhores para que ele tenha entrado, né? Talvez o momento melhor para que ele tivesse até ganho confiança, até pelo passado, tivesse sido jogar partidas do Campeonato Pernambucano, partidas do Nordestão, para ele chegar no atual momento, e que é uma das cobranças em relação a Henderson, que era para ele ter dado rodagem aos meninos, alguns meninos da base que poderiam ser suporte ao time, ou se não são a solução, mas não criar problemas no time profissional, Henderson não fez. Então era para Vitor Gabriel hoje não está estreando como titular no time do esporte, numa Série B deste ano. Não esquecendo o jogo lá com o Corinthians atrás, mas deste ano. Mas ter 2, 3 jogos de estadual com mínimo de 45 minutos. E aí você vai para um jogo de hoje exposto. Ele poderia muito bem ter jogado o jogo do Tombense, se a ideia de Henderson era, quero ver, talvez eu precise do menino por característica no jogo contra o Guarani. Era para ele ter jogado contra o Tombense. Para o menino, minimamente, ritmo de jogo no profissional, confiança. Aí vai botar no jogo muito mais traiçoeiro que Louser conhecia o menino e se aproveitou das deficiências do menino na velocidade. Para complementar o Vitor Gabriel, ele foi seleção brasileira sub-17 em 2020. Então, assim, é isso que a gente está falando, porque de repente, obviamente, um cara da base, tem tantas categorias de base na seleção, tanto tempo que ninguém é obrigado a saber de que o que um jogador do esporte foi, que o do Vitória foi, mas assim, para quem, talvez até ninguém do esporte talvez nem lembre, mas assim, para quem já não sabia ou não lembrava, quando a gente está falando desse jogador, porque ele é tido como uma grande promessa dentro do esporte. Sim. É um lateral esquerdo que com 15 para 16 anos já estava na seleção sub-17, que chegou a jogar, estrear profissionalmente naquele ano, contra o Corinthians na Arena Itaquera, foi uma péssima partida, voltou várias casas e tal. Amadureceu. Agora, você pode ver que ele não é um menino. Você vendo ele jogar, ele não é. Ele não é franzino. Você vê, franzino. Ele tem mas corpo. É lento. Mas é lento. Ele é um menino de muita qualidade técnica, tranquilidade. É um menino que não tem, assim, nos jogos do Sub-20. Claro, mas aí que tá. Mas na categoria de base, Sub-15, 17 e 20, essa lentidão você sempre vai jogando para a categoria seguinte, meu. Você vai dizendo assim, o cara vai adquirir. Mas na hora que chega no profissional, ele não adquiriu, vira um problema. Porque aí tem um detalhe importante, eu lembrei que isso aconteceu uma vez no Ceará. O Lisca, ele não tinha lateral esquerdo, e Felipe Jonathan, que hoje está no Santos, está até machucado, ele escolheu o Felipe Jonathan para enfrentar também o Corinthians. E quando ele fez esse jogo, ele jogou muito bem. Que aí é uma coisa, muitas vezes, tem muito jogador que na base, assim, destrói na base, joga uma barbaridade, se adapta muito bem às situações de jogo, mas quando vai para o profissional, e aí eu não sei o quanto isso, para o Vitor Gabriel, por exemplo, Henderson conversou com ele sobre essa questão, tipo, olha, há muito tempo você não joga, você vai jogar um jogo profissional,
sabe? Assim, a maneira como você vai se posicionar em campo tem essa questão também psicológica do próprio atleta, sabe? Pô, ele vai jogar num gramado, num estádio que é bem adverso, né? Assim, tem toda essa situação. Então tem que ter uma preparação não só técnica, e tem a questão física, obviamente, que vocês citaram, mas a questão psicológica também para ele entender o momento, às vezes, de não subir tanto, não gerar tanto espaço. E isso tudo é uma questão de, obviamente, amadurecimento, né? Ou até mesmo de personalidade, às vezes, como alguns jogadores que, às vezes, quando tem muito o próprio Felipe Jonathan que eu citei do Ceará, ele era um jogador bem comum na base do Ceará. Bastou ele vestir a camisa do Ceará como um jogador profissional, simplesmente se transformou como um grande nome, não à toa foi parar no Santos e foi uma das principais vendas do Ceará. Então eu acho que isso também acaba caindo para alguns atletas da base, e aí eu não sei se isso afetou de uma certa maneira a cabeça do Vitor Gabriel para esse jogo de hoje. E dentro desse cenário, o treinador vai avaliar isso tudo para não perder o jogador, porque tem que trabalhar, porque uma dessa, um menino, não é a primeira vez que ele vai passar por isso, vai muito para trás. Mas eu sempre tento olhar isso e olhar também a questão do time. Apesar da regra de a substituição do intervalo não conta para você fazer daquelas 5, tem todo esse cenário, mas assim, a atuação do Sport no primeiro tempo foi uma calamidade. Foi. E Anderson optou por tentar jogar 45 minutos. Assim, esse negócio de não poder mudar, assim, é um pouco delicado de treinador, de tipo, o cara muda do primeiro tempo, o jogador sente muito, tá, toda essa questão. Mas assim, a atuação de hoje, ela pedia mudanças no primeiro tempo. No primeiro tempo, também concordo. Então, assim, o Sport abriu mão de 45 minutos. Começou muito mal, continuou mal, reagiu. Quando sai o gol de empate... E é uma reação assim, né, Cássio? Isso, o gol de empate... Uma jogada de bola parada. Não é nem isso. A frase quer dizer assim, não era nem gol de empate, me equivoquei. Quando o Sport diminui o placar, na hora, eu acho que todo mundo pensou que era um pênalti para o Guarani, porque a bola já estava lá no ataque. Isso, E a bola já estava no ataque. Aí o Wilton foi pro VAR, mas é porque a jogada andou muito e a bola não saiu. Mas na hora que eu disse, rapaz, eu não tinha visto nada. Eu disse, não vi nada. Aí vamos ver o que é que aconteceu, algum puxão e tal. Eu pensei assim, o Guarani vai devolver o 8-1 hoje. O Sport também fez 8-1 no Guarani de Ponto Corrido, pronto, vai ser hoje, vai devolver. Mas aí quando vieram o lance lá do outro lado, já tinha andado o jogo, o Sport não estava jogando bem, foi lá e o Ronaldo diminuiu. Então assim, não foi de imposição, e não continuou. E logo, o Guarani, basicamente todas as vezes que ele chegou no primeiro tempo, ele marcou. E estava tendo buraco, os volantes não se encontraram. E, assim, eu nunca gostei muito de qualquer treinador. No intervalo muda, daqui a pouco muda. Veja só, na hora que tem uma coisa que você está enxergando, que não está dando certo, e tanto ele enxergou que ele tirou as peças que todo mundo estava achando que tinham que sair naquele momento. As peças que tinham que sair naquele momento saíram depois. Mas elas saíram com o tempo já andando bastante e a reação ficando cada vez mais difícil. O Sport se permitiu ter 45 minutos para tentar buscar um 3-1. Então, até isso eu acho que foi uma falha. Eu imagino que seja difícil trocar o time no primeiro tempo e tal, mas de vez em quando, numa atuação calamitosa, é necessário. Hoje foi. A atuação do Sport foi muito ruim. Tipo, muito, muito ruim. Esperar até o intervalo para mudar alguma coisa, eu acho que já foi um erro. Veja, Anderson já acertou muito esse ano, mas hoje ele errou demais também. Assim. Acontece, todo mundo tem um dia na vida, no trabalho, qualquer situação, vendo de fora, ele pode até discordar que hoje não foi isso, mas assim, vendo de fora, o trabalho dele, como a gente faz aqui, hoje foi um dos piores dias de Anderson como treinador do Sport. É isso. Vamos dar aqui uma vazão aos superchats, que tem alguns aqui, aí a gente pode ir falando sobre outros assuntos que eu já vi aqui que a gente pode também entrar. Pode colocar o primeiro aí, Alan, por favor. Torcedor Palhaço, que está sempre aqui presente, colaborou aí. Mais palhaço do que nunca, esse time não joga um futebol de 45 pontos na 24ª rodada, é a opinião dele, dizendo que o Vitória já deveria ter aberto até mais pontos na liderança. Você acha, Cauê, que o Sport não tem hoje, na 24ª rodada, futebol para fazer 45 pontos nessa Série B? Tem. Também não, assim, não tem como... Não dá por conta desta derrota você ir do 80 pro 8, pro 0. Assim, não tem como. O Sport tem uma deficiência
nos jogos fora de casa, isso é nítido, tanto que quando você vê a classificação dos jogos fora de casa, você vê que o Sport deve estar em 9º, 10º colocado. Mas o Sport, isso é muito mais, não pela falta de qualidade do time, mas muito pelo que a gente falou há pouco, por comportamento, por escolhas de como jogar. E eu não vejo, vamos dizer que esse Vitória tão superior ao Sport. Talvez o Vitória seja um time que, dentro e fora de casa, não tem um abismo. É mais equilibrado. Aliás, Equilibrado. basicamente todos são. Aliás, todos são mais. Na hora que o Sport é o melhor mandante e tem isso fora de casa, eu acho que todo mundo é mais equilibrado nessa relação. Ela pode tirar da tela aí para mostrar a Cássio também, porque... Eu tô aqui, e o Sport é um... Saindo do G4. Então, o Vitória consegue esse equilíbrio mais fácil. O Sport não. O Sport parece aquela briga, como a turma gosta de dizer, né? De brincadeira, quando são coisas muito opostas. O Ruth e Raquel. O Sport é Ruth dentro de casa e Raquel fora de casa com o torcedor. Pô. É assim. Agora, Cássio, também tem um pouco disso, né? Porque se projetava um esporte... Não é um esporte avassalador, não. Eu acho que eu não vou nem usar essa palavra. O Cruzeiro do ano passado, por exemplo. O Cruzeiro, assim, disparou e ninguém pegou mais. Mas é um esporte até mais próximo dessas equipes, que até o Cauê mencionou, que, assim, também o Vitória não está sobrando, o Novo Horizontino também não está sobrando. É um campeonato bem de regularidade. E o esporte até está mais próximo desse tipo de futebol do que se projetava para esse esporte. Daquele esporte ali do primeiro semestre, né, das atuações que teve em boa parte do começo da temporada. E aí a gente vê esse esporte muitas vezes dar essa sensação, né, que é uma equipe que, 45 pontos não tem futebol, mas várias equipes dessa Série B também não têm mostrado futebol suficiente para ter uma pontuação tão elevada. Mas aí é que tá, né, o esporte, ele próprio se complica muitas vezes para situações como essa. Ou não? Eu acho que ali o torcedor palhaço é o nome dele, tá? De alguém que entrou aqui na live agora. Tá? Esse cara é a alcunha que ele se colocou. Porque alguém deu play na live e apareceu um cara chamando o torcedor palhaço. Eu acho que ele está mais irritado. Ele está irritado com o resultado. Assim, se ele, na hora que a cabeça esfriar um pouco, eu não acredito que ele pense isso de fato. Porque a gente analisa que o Sport é um time muito diferente fora de casa. É normal que o time pontue mais em casa do que fora, mas é anormal ser uma coisa completamente diferente, ser uma presa tão fácil fora de casa e dentro de casa ser o melhor mandante da competição. E dentro de casa, o Sport tem 13 vitórias no campeonato, 10 foram na ilha, né? E venceu 3 fora de casa. Várias dessas vitórias no Recife, o Sport impôs um desempenho muito superior ao adversário, como aconteceu contra o próprio Guarani, tá? No primeiro turno. Quando eu lembro demais da live, me surpreendeu muito o Guarani ter sido tão fácil nesse jogo. O jogo que o Sport jogou sem torcida ainda, não era nem com aquela punição suavizada, ainda era portões fechados totalmente. E outras partidas, o Sport, assim, alguns jogos o Sport venceu ali. O próprio Tombense virou um 3-2, mas quase aquele jogo flertou entre goleada e um empate. O jogo estava 3-1, quase vira um 4-2, aí depois o Tombense o Sport perde um gol feito para fazer o 4-1, aí logo depois o Tombense vira um 3-2 e no fim ainda perde uma cabeçada, o goleiro defende. Mas a maioria dos jogos, tirando um aperto outro aqui, o Sport foi muito melhor do que os adversários dentro de casa. Então ele fez com merecer os pontos. A questão é que com esse desempenho que o Sport tem em casa, na grande maioria das partidas, era esperado que ele fosse mais competitivo fora de casa. Perfeito. E das 3 vitórias que o Sport tem fora de casa, só um jogo realmente foi de extrema dificuldade. Contra o Londrina, Sampaio Corrêa, o Sport não venceu muito tempo lá, mas o Sampaio está mal nessa temporada. E o Londrina está muito mal nessa temporada. E você vê os outros adversários ganhando jogos difíceis assim. Você não ganha só em casa. E o Sport ainda não conseguiu fazer isso. Ele tem essas 3 vitórias fora de casa, mas só uma nessa condição foi agora, já virando o turno. No primeiro turno não conseguiu. Então o Sport tem a sua pontuação, continua sendo o favorito ao acesso, mas ele está lá em cima ainda, junto com o Vitória. Era o líder, agora o Vitória é o líder. A gente vai falar do Vitória também, mas
cara imagina que dessa vez o Sport já subiu outras oportunidades. O Sport já subiu 4 vezes dos pontos corridos. Como vice-campeão em 2006 e 2019, em terceiro lugar em 2013 e quarto lugar em 2011. Nunca subiu como campeão. Desses anos aí, 2006 tinha o Atlético Mineiro, 2013 tinha o Palmeiras, 11 foi a Barcelusa e 19 era o Red Bull Bragantino, mas aí na verdade o Sport fez até muito bom, mas o Sport empatava muito naquela campanha e acabou sendo ultrapassado. Dessa vez, se imaginava uma oportunidade maior do que todas essas que eu citei. Disse, essa dá para, de repente, finalmente ganhar a edição dos pontos corridos. Tem outros adversários, tem outros concorrentes fortes, mas que ambos estão atrás, que se imaginava que os concorrentes seriam os principais, pelo menos. Ceará e Atlético Goianiense, que estão bem atrás. Nesse cenário, com esses times mais atrás, o Sport mantendo a sua regularidade dentro de casa, se imaginava, sim, que tinha uma oportunidade de brigar pelo título, mas esse desempenho fora de casa está vendo que talvez não venha. O objetivo continua sendo o acesso, mas talvez seja um acesso como foi os outros ali. O acesso ficar ali dentro do G4. Por um detalhe, por um comportamento bizarro fora de casa. Porque não é normal. Uma coisa é você ter esse nível aqui dentro de casa e seu nível fora de casa é esse. Não dá para você ser assim em casa e assim fora de casa. Se a diferença é essa, tem alguma grande metamorfose, talvez seja quando joga na ilha. Mas eu estou vendo pelo outro lado que, na verdade, acontece a metamorfose quando joga fora. Isso. E está passando o campeonato e pode estar custando. Hoje custou a liderança. O Vitória mesmo tendo menos pontos no Barradão do que o Sport tem na ilha, é o líder porque fora de casa é um time mais competitivo. E o Vitória, como até um torcedor aqui falou, acredito que seja do Vitória ou algum torcedor do Sport puto. Mas, deixa eu ver se eu leio aqui. Ficou muito para trás. Ele falou que o Vitória joga com a alma. Dentro do futebol, isso quer dizer assim, uma raça e tal. Poucos jogos o Sport eu vi ser assim fora de casa. Poucas vezes. É porque, assim, teve o próprio duelo, né? Sport e Vitória, quando o Vitória consegue o resultado na ilha. Eu não acho que o Vitória fez uma grande parte naquela noite, não, mas ganhou o jogo. Zé Hugo entrou, marcou. Mas, por exemplo, o Vitória já fez outros jogos. Eficiente, né? Sobre ser eficiente. E quando eu falo esse comportamento, não é só para você ver como não tem resultadismo. Eu acho que o Sport jogou com muita entrega contra o Criciúma. Perdeu o jogo. Tomou um gol logo no começo, aos 3 minutos, mas batalhou aquele jogo inteiro. Sim. Batalhou aquele jogo inteiro lá no Heriberto Wilson. Mas em outras partidas, por exemplo, contra o Londrina, eu acho que isso não aconteceu. Eu acho que ganhou, apesar de tudo. Eu acho que não jogou com a entrega como joga em outras partidas, não atacou como ataca em outros jogos, não marcou, mas ainda assim ganhou porque o adversário era horroroso. Então, para você ver como não tem a questão do resultado, né? A questão, estou analisando o comportamento. Tem um jogo que ganhou, que eu acho que isso não aconteceu, e tem um jogo que perdeu, que eu acho que isso aconteceu. Mas na maioria das vezes, eu acho que não aconteceu. E isso, não sei como é que se corrige. O Vitória, Cássio, de alguma forma, talvez por entender da sua limitação, porque o Vitória tem suas limitações, então sabe que muitas das vezes vai precisar dessa peça a mais, de ter que ter uma intensidade maior, de ter que brigar mais para as vitórias saírem. E talvez o Sport, por ser um time muito bem ajustado e que já vem desde o início do ano muito azeitado, os caras têm aquela sensação de que a qualquer momento ele resolve. E isso não vai acontecer. De que a qualquer momento o Wagner Love vai dar Nunca acontece. Juba vai acertar uma bola, vai acertar uma falta, vai acertar um escanteio. Há quantos jogos o Sport era um time que fazia muitos gols no início da temporada, de gols de escanteio e bola parada? Deixou. Parou. Porque os encaixes começam a aparecer. Os times começam a estudar as bolas do Sport. O Vitória não. Você pode ver que o Vitória continua tendo uma bola forte aérea. Os 2 gols do Vitória hoje mostram muito o que é o time do Vitória. Zé Hugo, um cara que tem muita estrela entrando no segundo tempo. Começou bem quando chegou lá no início do Brasileiro, depois se machucou e perdeu espaço, mas se transformou numa peça que fez até o gol aqui no Sport, o gol da vitória. Mas Hugo hoje, brigando no meio de 3, consegue passar a bola, rolar a bola para Logan Malha e Logan Malha acertar aquele chute. Foi uma bola retomada, a bola estava com o Botafogo e o Vitória retomou no campo do adversário. O segundo gol, a mesma coisa, o jogador do Botafogo tenta fazer um passe mais forçado, o jogador do Vitória intercepta,
Até se você vê esse jogo, esse gol lá de trás, o cara do Vitória, o defensor do Vitória vibra, faz aquele gesto de como se fosse assim, pô, cortei a bola. E não era uma bola assim de o Botafogo fazer o gol, não. Era uma bola de intermediária, mas o cara vibra. É o lance de Wagner Leonardo, isso, né? Eu não sei se foi Wagner Leonardo ou foi outro jogador. Vibra, foi hoje. O segundo foi gol. Wagner Leonardo. Wagner Leonardo, esse lance. Aí o cara toma, intercepta. Nessa interceptação, ele pega a bola e aciona Zé Hugo na velocidade e Zé Hugo leva na ponta direita. Esse lance a bola cruzar. lateral. Eu acho que é outro lance. Mas depois a gente pode entrar nesse detalhe do jogo do Vitória, né? Pra gente também não misturar. Não, mas que a gente tá misturando essa. Não, eu sei, eu entendi. É mais um comportamento aqui, por exemplo, isso do Vitória, para quem assistiu os dois jogos, acho que todo mundo aqui deu uma passadinha nas duas partidas. E realmente eu não vejo isso no esporte. Eu falei, Cássio, acho que foi na última análise, você não estava. Estava eu, Fred e o Pedro, né? A gente analisando essa questão. O Fred perguntou o que é que Vitória e Sport tem nessa Série B que outras equipes não têm. E eu respondi que esse fator mando de campo, os dois estão sabendo lidar melhor. E eu acho que o Vitória mais ainda, porque é uma torcida que já comprou a ideia. Por exemplo, se tivesse empatado com o Ceará no jogo passado, eu ainda veria uma situação de um abraço da torcida. A torcida do Sport, obviamente, ela está apoiando sempre, mas ela já não aceita o empatar em casa, entendeu? Até porque o desempenho fora de casa se espera mais desse esporte. Então, todo o tropeço em casa se torna, diferentemente do Vitória, que começou muito como o patinho feio dessa Série B, que era para brigar por permanência, e o torcedor, ele praticamente agora, ele sabe dessa chance real de acesso que está bem próximo de acontecer. Isso é algo essencial até para o abraço da campanha. Isso. A campanha do esporte é a seguinte: se imagina que o time vai brigar pelo acesso, mas ele quando começa, ele leva a porrada da Copa do Nordeste. Aí a série, primeiro, era tentar juntar os cacos para retomar o foco, e na hora que começa a juntar, toma até outra porrada ainda do São Paulo. Mas a Série B começa a ser algo para tentar apagar a Copa do Nordeste, porque o time tinha potencial, mas deixou escapar aquele título e agora vai cumprir uma obrigação, mas tem que, de repente, fazer algo mais do que o acesso para apagar outra coisa. O caso do Vitória, que nos últimos anos são todos eles horríveis, tendo o acesso da C para B perdido, o Vitória começou, segundo o chance de gol, claro que é só uma projeção e tal, um cálculo lá, mas ele começou com 88% de chance de ser rebaixado para a Série C. De ser rebaixado. Antes do campeonato começar. Essa é o que se imaginava para o Vitória. Então, embora o Vitória tenha feito uma reformulação, embora o torcedor do Vitória, pelo tamanho que o Vitória tem, ele imagina que o Vitória não, isso aqui, se ajeitar 1, 2, 3 nomes, o Vitória vai brigar pelo acesso. Mas o cara, com um pouquinho mais de razão, o cara pensava assim, ó, vamos tentar primeiro estabilizar, coisa que o Vitória não está fazendo esse ano, mal na Copa do Nordeste, mal no Campeonato Baiano, para tentar, mal na própria Copa do Brasil, vou rápido, para tentar se estabilizar, para não fazer um bate e volta para a Série C. Mas aí vem aquela arrancada dos 5 jogos. Aí abre o espaço para chegar a contratações, porque se contrata um time quando está ajustado, é até mais fácil até para negociar, para o cara ter interesse de ver lá, em vez de ser um salvador da pátria, tomar uma pressão gigantesca, vai ser um cara para somar, que o cara pode até ter mais liberdade para apresentar o futebol dele. E nesse caso, o Vitória foi crescendo com a torcida chegando junto demais. Tanto que tem a segunda maior média de pontos, junto demais. E a do esporte é uma pressão pela uma obrigação. Isso. Tipo, o tempo todo o esporte está obrigado. O esporte está em segundo lugar. Veja só, nunca foi campeão, certo? Dos pontos corridos da Série B, certo? Se o Sport fosse vice-campeão, o Sport simplesmente subiria tendo, mais uma vez, a sua melhor campanha junto a outros anos, 2006 e 2019. Mas a forma como foi esse ano não faria isso ser suficiente, porque em 2006 ninguém ficou pouco. Como é que perde esse título para o Atlético Mineiro? Quanto o Bragantino teve um pouco, mas o Sport nunca foi líder naquele campeonato. O Bragantino sempre ficou na frente e o Sport sempre tentava chegar e não chegava. E fazendo jus, Cássio, naquela época eu lembro que a gente citava isso, que o Bragantino, agora com o investimento da Red Bull, vai brigar. O Sport nunca foi líder, o Guarani sempre ficava na frente, o Sport tentava se aproximar e não chegava. O status de grande favorito para essa Série B, de terminar no topo da tabela, sempre foi o Sport, assim. Até mesmo quando o Sport... E chegou a ser líder, né? Porque, assim, teve os 2 primeiros jogos sendo adiados, o Sport ficou um bom tempo sem ter jogos na Série B, e aí, a partir do momento que chegou no G4, assumiu a liderança,
Então pronto, aqui já acabou. O esporte agora não vai ficar nesses tropeços, não. E é que tá, aí ele tropeça. E isso gera diferentemente do torcedor do Vitória, que a partir do momento que ele pontua fora de casa, mesmo no contexto mais adverso, sem às vezes jogar um bom futebol, o torcedor tá lá, velho. O torcedor tá apoiando, porque há muito tempo não sabe o que é isso. Não sabe o que é o Vitória tá brigando de maneira tão constante, né, no campeonato, na parte de cima, como está acontecendo. E aí, passar já para o Cauê, o segundo superchat aqui do torcedor Palhaço, que ele mandou aqui à meia-noite, ele está falando aqui, Cauê, da falta de reforços de verdade, botou até entre parênteses. Alan, por favor, pode colocar na tela. Depois você tira, para o Cássio aparecer. Mas é o segundo superchat que ele mandou. Ele fala assim, ó, falta de reforços de verdade vai cobrando o preço. Cássio até citou, não sei se foi o Cássio, foi você, essa questão aí dessa outra janela, né? Esse detalhezinho a mais da janela da Série B, desses 12 eliminados que vão estar da Série C, não vão para os quadrangulares, né? Os 8 vão passar, aquelas equipes que estão sendo rebaixadas, as 4 mais as outras 8 equipes que não vão passar de fase, os clubes da Série B podem adquirir atletas. Você acha que tem hoje, nessa Série C, jogadores para um lateral esquerdo, não sei, um outro meia, não sei, um atacante, um zagueiro, enfim. O que é que você acha que seria uma urgência no atual elenco do esporte? E se você acha que tem algum jogador, você acompanha muito bem isso, algum jogador na Série C que possa acrescentar, a dar no mínimo uma qualidade mais não tão tenebrosa, por exemplo, do que a gente viu Vitor Gabriel hoje. Tem, Minhoca. Já vi num jogador de cara. Tem um jogador que várias vezes eu já citei, Arthur Henrique, que é o lateral esquerdo de São Bernardo. Resta saber se o São Bernardo hoje está entrando. Se o São Bernardo não entraria aí no G8 final ou não. Mas é o lateral esquerdo, foi o lateral esquerdo do Atlético Goianiense. Acho que até com o Cariús, inclusive, de ter disputado posição com o Cariús na Série A e tudo. E é um jogador que está jogando muito bem na série C pelo São Bernardo. Para outras posições, mais à frente, talvez fosse muito mais para fazer número do que gente que resolvesse. Na lateral esquerda, eu traria pela questão de ter. Você precisa ter um jogador ali. Um cara da posição, porque se viu que Vitor Gabriel não tá pronto ainda e você só tem Felipinho, que se machucar não tem ninguém. Seria uma improvisação, botar um terceiro zagueiro, puxar Rosales para ali. Então, eu acho que nesse olhar para a Série C, a urgência é pegar um lateral esquerdo. Não acho que para as demais posições seria necessário, só se fosse, porque não tem essa urgência, já tem até em questão de número, só se fosse realmente uma questão de mercado mesmo. Ó, tem um jogador bom ali que a gente viu, um potencial, um jogador relativamente jovem. O jogador que joga pela esquerda, por exemplo. Isso. Porque assim, a gente fala dessa questão de Juba, que está na dúvida se é Peglo, se vai ser Alan Ruiz, enfim, a gente não sabe qual vai ser a peça que ele vai encaixar. Mas acho difícil achar, neste momento na Série C, uma peça que realmente. Aí foi o erro, sim. Porque essa peça, que o Sport sabia que essa peça, eu já falei isso várias vezes aqui, sabia que essa peça ia ser perdida desde março, então essa peça já era para estar na Ilha do Retiro há muito tempo. Quando a janela abrisse, no mais tardar quando a janela tivesse aberta, era para o Sport ter essa peça, já para ir fazendo essa adaptação à passagem do bastão. E não se teve. A aposta virou em cima de Peglo. Pelo que foi dito, não é nem aposta. Pelo que foi dito pelo staff do Sport, não é nem aposta. O Sport confia muito que Peglo seja essa figura. Então, diante disso, não tem nem como você olhar a Série C como, opa, vou catar alguém lá como se fosse um cara que vá me resolver. Você pode até tentar achar alguém que seja uma aposta para ser uma opção a mais. Apesar que aí você vai ter ali já Peglo, Alan Ruiz em algum momento se encaixar por ali.
Michel, que veio de Portugal. Então, tem algumas opções que número já não é mais problema, como foi no Sport em boa parte do primeiro turno. Agora, a lateral esquerda vai ter que achar. Não tem como continuar nesse risco, porque Vitor Gabriel, que era um jogador que eu queria ter visto realmente, eu nem crucifico tanto o Henderson por ter colocado. Eu acho que o momento hoje não era o conveniente. Talvez tivesse botado em outros momentos para o menino chegar minimamente preparado, sobretudo psicologicamente, porque os jogos, se você vê os últimos jogos que ele entrou, que ele foi botando ele meio que sentindo, ele não entrou bem. Isso com 5 minutos de jogo ele não entrou bem, cortando umas bolas muito estabanadas. Então, assim, você via que não tinha uma segurança ali do jogador. Então, talvez o menino não estivesse pronto para agora. Mas aí é o feeling do treinador. É o feeling do treinador que está acompanhando. A gente está de fora. A gente está de fora. Agora a gente sabe os defeitos e as virtudes do jogador. E hoje, os defeitos que todo mundo sabia foram expostos com a lupa, assim, gigante. Perfeito. Agora o próximo aí de Aquiles Reis, que aí, Cássio, para você, ele está falando, né? Foram 3 vitórias desses 12 jogos jogando fora de casa, né? Como visitante. Outros 5 pontos foram sofridos, ele está lembrando. E aí ele faz até um termo aí que você gosta de falar, fantástico ou chatinho, ele dizendo que a hierarquia escalou o Renan desde janeiro. Fabinho e Jorginho hoje, ele pergunta, né? Se essa hierarquia foi que fez essa escalação. Acho que você tinha até mencionado, né? No caso do goleiro, eu acho que o Sport não tem nenhum goleiro confiável. Que, assim, é com o Renan, aí se for, vai ser Jordan, aí tem aquele o cara de São Paulo, Dente, que se voltou a ser assim. O goleiro que está fora é o melhor. Então, nenhum goleiro, na verdade, se o Sport subir para a primeira divisão, a impressão que eu tenho é que desses 3, no máximo um seria reserva. Lembrando que Renan tem contrato até o final de 2024, no caso. Então, pronto, ele é o reserva. Então, assim, desses 3, só um seria o reserva. Veja, eu tenho uma leve impressão que ele vai ser ainda titular se subir em 2024. Veja só, se ele for, ele vai sofrer uma transformação em caso de acesso, ele sofreria uma transformação, não sei. Se o Sport esperar isso, aí beleza, aí paga para ver. O Sport adora pagar para ver essas coisas assim, paga o ano todo para ver. Não acho que seria, não. É ruim encontrar goleiro, mas deveria mapear, buscar alguma coisa assim e tal. Mas, enfim, isso é um problema. Se subir, se ele ficar na segunda divisão, ele pode continuar sendo goleiro, sem problema. No caso de Fabinho e Jorginho, veja só, Jorginho, hoje ele é mais titular do que Fabinho. Fabinho foi perdendo espaço porque Fabinho surgiu muito bem. Alan Ruiz, ele ainda não entrega o que Jorginho entrega, mas para esse jogo fora de casa, ele tinha um perfil de desempenho melhor. É um cara mais físico para esse jogo. Esse jogo pediu um pouco disso, sobretudo com as lacunas que o time tinha. E se Henderson fez isso contra o Tombense, é muito estranho, porque Jorginho estava no banco lá, né? Assim, se ele fez isso contra o Tombense, não ter feito contra o Guarani é muito estranho, pô. Assim, a escalação que jogou hoje, ela talvez funcionasse melhor contra o Tombense, e certamente o Tombense hoje seria um time mais competitivo, pô. Assim, jogou muito mal contra o Tombense, mas ao mesmo tempo, na hora que fosse acossado ali, talvez hoje estivesse preenchendo. Fábio e Matheus, no mínimo, estaria ali perto da meia-lua para impedir, já que os volantes não estavam chegando. Alisson Cassiano não teria, talvez, a recomposição do jeito que teve Vitor Gabriel, talvez porque não tivesse avançado tanto. Assim, a escalação contra o Tombense, tão criticada na semana passada, quando foi, de uma forma geral, ela era muito mais aceitável hoje. Aí hoje o treinador optou por fazer. Assim, promover a volta é o correto a se fazer e tal, mas assim, se tinham 3, ele deveria conversar. Não dá para ser os 3, não, galera. Assim, veja só, todo mundo vai voltar, não dá para ser 3, não, senão a gente vai perder muito da questão física nesse jogo. São 3 jogadores voltando de ritmo, não dá para 3 caras voltar, 2 voltarem e um que não foi utilizado, embora seja novo, e um que não foi utilizado entrar. Assim, foi o que o Sport fez. O Sport entrou com 3 jogadores sem ritmo. Assim, sem falar de novo, né, Cássio, da injustiça que é Fábio e Matheus ser sacado.
Sobretudo isso, porque a gente está falando isso da escolha do treinador, mas aí na hora que a gente vai nas nossas opiniões, assim, dessas três, uma não cabe. Porque você pode dizer, não, Alan Ruiz não é o titular. Ele não ganhou a vaga de Jorginho. Cassiano não é o jogador, 3-5-2 não é a escalação prioritária se não tiver lateral esquerda. Ela é só uma opção que pode ser interessante, só isso. Então não tem. Mas ali, na cabeça de área, pelo que vem fazendo, o Fábio Matheus já era o jogador. Acho que na cabeça de ninguém, nesse momento, ele já era reserva. Tipo, de ninguém. De ninguém. Perfeito. Mas não só ele é reserva, como ele ainda está atrás de Ronaldo. Porque se fosse o caso, alguém vai ter que sair para o Fabinho voltar. Foda-se. Vai ter que acontecer isso. Mas ele poderia ser, quem sai é Ronaldo, mas Ronaldo não sai. Saiu o melhor volante do esporte hoje. Bora pro próximo aí. Jorge Sanguineto. E aí ele tá preocupado porque o Sport não tá indo para as oitavas da Copa do Brasil 2024. Eu acho que eu entendo a preocupação dele, mas não entra nas oitavas, tá? Entra na terceira fase. Exatamente, a terceira fase. A oitavas é a quarta fase, é a fase seguinte. Na hora que você entra, você ganhar, você está classificado. Veja só, o campeão vai ter essa benesse, e eu deduzo que vai ter, no mínimo, a premiação que foi paga ao Cruzeiro, é daquilo para cima, que o Cruzeiro ganhou 2,5 milhões, e os outros 3, cada um ganhou 500 mil. Que teve a distribuição, foi mais ou menos isso, 4 milhões e pouco. Então, quem subir vai ganhar um prêmiozinho, mas o campeão ganha 2,5 milhões. Foi assim ano passado, e mais essa vaga que dá a cota, ou seja, outra cota, 2,5 milhões, mais essa cota lá para frente. É uma ótima benesse. É a mesma benesse, inclusive, no título da Copa do Nordeste, além da própria competição. Né? Quem ganhar vai se dar bem. Agora, não é que o Sport vai perder. O Sport só desperdiçaria uma oportunidade, uma boa oportunidade de fazer um campeonato melhor. Ele faz um bom campeonato. É o vice-líder, pô. É óbvio que o Sport faz um bom campeonato. Uhum. Mas também me parece claro que ele tinha muitas ferramentas para fazer um campeonato melhor. Sofrer, poderia estar hoje. De não tropeçar com o Ituano, né? E já ficar ameaçado de sair do G4. Tipo, o melhor mandante, disparado o melhor mandante, não é um time muito enraizado no G4. Não é estranho. Veja, o fato do... Não vou colocar fracasso, para não ser uma palavra muito... Mas o fato do Ceará e do Atlético Goianiense estarem tão abaixo fariam com que o Sport... Mas o Atlético Goianiense está vindo no trem, viu? Já são 3 vitórias seguidas. Sim. Assim, meu amigo, não são grandes atuações, mas está conseguindo aquilo que precisa jogar aqui para a galera dele aí. Está vindo no Snow Pizza. Para quem mas o Expresso está mesmo quebrando tudo quanto é gelo na frente. Viu? O fato desses 2 principais concorrentes que a gente colocava lá no início da competição não terem dado até então as respostas que se imaginava deles fazem com que o Sport tivesse 2 concorrentes a menos por aquela vaga do G4. Então você imaginava que o Sport, por mais que essa competição, essa edição desse ano, que a gente já fala sempre no Raiz, esteja tendo um desempenho atípico de pontuação do bloco ali da frente, mas fazer com que você acreditasse que o Sport não fosse sobrar, mas não passasse aperreios. O Sport fosse estar ali, se não fosse o líder, o Vitória poderia estar líder de vento e poupa ali na frente, 5, 6 pontos, como se fosse o Cruzeiro no ano passado, mas que o Sport também tivesse com os seus 6, 7, 8 pontos para o quinto colocado, sem tanto aperreio. Como há 2, 3 rodadas, o Sport estava assim, com 6 pontos, 7 pontos para o quinto colocado. Mas não, o Sport consegue, por se igualar em jogos a times como Tombense, ter pouca ambição em jogos ganháveis, a flertar com riscos. A flertar eu acho também, pouca ambição. Eu acho que nisso o Sport pode tentar recalcular sua rota aí, mas isso vai ser... poderá ser o diferencial do Vitória, indo além da parte tática e técnica. Isso. O Vitória é um time mais ambicioso.
nesse E é campeonato. engraçado, Cássio, que se a gente for ver o perfil dos dois treinadores, do histórico deles, Condé era um cara que, no Sampaio Corrêa, que foi o grande trabalho dele, ficou marcado por ganhar os jogos em casa e praticamente perder tudo fora. E Henderson, até por todos os títulos e o Mas currículo que tu tem tá de ligado Série que B, o título do Botafogo de Anderson, ele não foi um bom visitante, não. É que a gente tá com que o geralmente para você dashboard. ganhar alguns, né? Para você ganhar alguns. Não, mas eu ia falar, mas a característica de Anderson é o Deixa eu seguinte: dar uma ele é olhada aqui. tricampeão na Série B. Nos pontos corridos, ele tem 3 títulos, ou seja, é óbvio. Ele nunca vai ver essa live aqui, mas se ele assistir essa live, poder estar puto. Até hoje, cara, essa porra nenhuma. Eu ganhei 3 vezes o campeonato, de fato, ganhei 3 vezes a Série B nesse formato. Porque, por exemplo, Luxemburgo tem 5 campeonatos brasileiros, mais 2 nesse formato, né? Se outro formato, mas nesse formato de pontos corridos, ou seja, ele é uma figura dominante, é o maior campeão, o treinador nesse formato. Mas nessa edição, ele não parece estar replicando os trabalhos anteriores de Goiás, América e Botafogo. Assim, não parece ser isso. Enfim. Até vou olhar aqui, ó. O desempenho do Botafogo como visitante foi nono colocado, mas assim, ele não pegou o Botafogo desde o começo. Ele pegou na baixa, né? Ele pegou na baixa. Deixa eu dar uma olhada aqui qual foi ou seja, não é só o dele. Mas o Botafogo, ou seja, realmente ele não treinou o Botafogo todos os jogos, mas o Botafogo, campeão da Série B, não foi um. Nono visitante, foi 14ª rodada. Ele pegou o finalzinho do primeiro turno e o segundo turno inteiro. E aí aqui no finalzinho teve 1, 2, 3, 4 vitórias fora de casa, muitos empates e poucas derrotas. Ele teve poucas derrotas. Teve uma derrota para o CSA, não sei se é do Operário. 4 vitórias aí, um turno só, né? Praticamente aí, né, Minhoca? Pelo que tu vê. Mas derrota esse time do Sport perde pouco também, pô. Veja só. É o que menos perdeu. Vitórias. 4 vitórias, eu tava dizendo. 4 vitórias. Isso, Minhoca não, é que perdeu. Eu tô falando, mas difícil. Esse time de Sport também tem poucas derrotas. Mas. Enfim. Acho que com o América Mineiro ele fez uma campanha bem expressiva na época. Mas era um Anderson, o quê? De 7 anos atrás? 2016, foi? Acho que é esse ano aí. Bem expressivo, assim. Eu acho que ele já tem um tempo aí, já fez gorduras fora de casa. Já teve momentos assim, melhores e piores na própria carreira. Bora pro próximo aí, Roberto Siqueira. E aí, essa aqui é quase o biscoito e bolacha, né? Que é do esporte, né? Aí, não. Edinho e Labandeira estão sempre nessa, né? Edinho na frente de Labandeira é uma afronta, não dá. O momento hoje, vocês acham que é isso mesmo? Edinho tem que ser a opção do banco? Ou essa situação dessa troca já não está causando tanto efeito, Cássio? Labandeira é um jogador mais inteligente, Minhoca. É um jogador mais inteligente. Mas eu tô perguntando assim, até ele entrando como titular, ele ainda consegue ser mais produtivo do que Edinho quando entra? Porque ele consegue dialogar mais com os companheiros, assim. Essa posição ela tá assim desde o começo do ano, né? De repente sempre o segundo tempo melhor e tal, aí vem o titular na outra, assim. Mas Edinho colaborou com assistências, inclusive de bola parada, algumas jogadas driblando e cruzando e tal. Mas eu acho que Labandeira, as jogadas, inclusive do segundo tempo, é só ver que no segundo tempo o Sport conseguiu tabelar naquela ponta com o Edinho assim. Se ele não fizer nada sozinho, a jogada não acontece. Porque ele não consegue olhar que o outro jogador está se desmarcando, vai receber na frente, que o cara ele vai estar passando para fazer o facão. Não acontece. Com Labandeira, acontece num ritmo maior. Eu prefiro Labandeira, Edinho. Também, concordo totalmente. O jogador com o tamanho de Edinho, tem que ser fantástico. É muito difícil, pô. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele sai pela direita e ele não tinha nem opção de passe. E aí ele não tinha o que fazer. Tipo assim, ele não é um jogador que consegue chamar a falta, né? Ele tinha que voltar a jogada, tocar para trás e tal, porque ele não tem a velocidade necessária para ser um jogador em si. O que a gente fala do Pimentinha, né? Do Sampaio, né? Pega uma bola na direita, tem 2, 3 jogadores ali, meu amigo. Meu amigo. O cara já marca com medo. O cara já marca na distância aqui, porque um drible já ficou na saudade. E Edinho não tem essa característica. Bora para a próxima aí. João Borba.
esse professor é técnico para subir time de meia boca. A gente vai subir, mas ser campeão tá difícil. Ele disse que, na opinião dele, esse ano a gente tinha que passar o carro em cima de tanto time fraco e sem tradição. É a avaliação. E aí eu vou Perfeito, João. Fala, meu. Que eu ia só pontuar, vocês tinham citado a questão do Atlético Goianiense e do Ceará, que eu acho que entra também um contexto de aonde cada equipe estava no ano passado, né? O Sport, quando caiu ano passado, tinha essa coisa da rebordose de, ao cair para a Série B, muitas vezes, sabe, aquele peso, né? O Grêmio também, quando caiu ano passado, aquela coisa de, não, sabe, tudo incomoda na Série B. O Cruzeiro, quando caiu o primeiro ano, ganha os 2 primeiros jogos, começou até com -6. Bastou não ganhar o terceiro jogo, a torcida já estava irritada com o time e tudo mais. E eu acho que isso acontece muito com o Ceará, acontece muito, né? A torcida está bem irritada. O Atlético Goianiense teve ali um começo, mas o torcedor estava bem paciente. Tinha até bons resultados naquele começo. E nesse caso do Sport, né? Que vinha numa sequência muito boa, basta que o time já não mostre aquilo que se projetava, que aí vem a irritação, né? E, claro, acho até que o João ali menciona como se esse time não vai ser... Mas ser campeão tá difícil. Eu não acho que tá difícil, não. Eu acho que até tem boa possibilidade. E até mesmo porque, né, Cássio, vai ter agora uma sequência considerada propícia para fazer um bom aproveitamento. Desde que você faça, obviamente. O Sport passou na sua pior, foi agora, que eram 3 em 4. E desses 3 fora de casa, 2 com um nível de dificuldade grande. Para essa Série B, que era Vila Nova, que estava invicto quando o Sport enfrentou, e o Guarani, que era, há algum tempo atrás, o segundo melhor mandante, mas como o Vitória ganhou esses últimos 2 jogos, ele subiu nesse sarrafo também. Mas o Guarani era um dos principais mandantes da competição, então era um recorte complicado, 3 em 4. Mas, ainda que possa melhorar nas próximas semanas, mas o Sport já está um time muito diferente. Tipo, Love está em baixa, Diego Souza ainda não está à disposição, Juba vai sair, o outro lateral, os 2 laterais esquerdos estão fora por enquanto, um vai ficar fora muito tempo, suspenso, e o outro está machucado. Então o Sport tem problemas de montagem. Mas isso tudo todos os times têm. A gente está falando um negócio é que nessa fase da competição está entrando acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Tipo, são muitos problemas. Justamente começando a entrar reta final, menos de 15 jogos para acabar e tal. Mas o Sport tende a ficar ali. Mas perceba que a pergunta dele é uma frustração pelo título. E é isso que dentro da Série B que eu entendo que isso precisa ser visto dentro de qualquer time. O Sport tem condição de brigar por esse título da Série B? Tem. Inclusive, era para estar numa condição melhor. Poderia até não ser o líder, o Vitória poderia ter mais pontos também, mas o Sport poderia ter mais do que 45 pontos. Porque o que ele fez em casa está estabelecido e fora de casa foi uma calamidade. Então, normal era o Sport ter hoje bem mais do que 45 pontos. Porque dentro de casa, dificilmente ele perderia os pontos que conquistou, né, dentro do que foram as partidas, e fora de casa ele teve alguns jogos acessíveis que não se encontrou. Se não for campeão, subir, mas não for campeão, claro, salvo um roteiro miserável, né? Tipo, tá ganhando na última rodada 1-0 e o Sampaio empata. O Sampaio, sem querer nada, o campeonato, o Sampaio empata 1-1 e o Sport perde o campeonato porque empatou nisso. Pô, aí é óbvio que não teria como escapar de nenhuma frustração. Mas eu tô falando, dentro de uma situação normal, o Vitória ficou na frente, ficou atrás, ficou nessa, o Vitória na frente, o Sport ali e tal, e chegou, ganhou o jogo, mas não adiantou nada. Isso não pode virar uma frustração. O ano foi uma merda e tal, você subiu de divisão, o ano foi bom. Não sendo campeão, isso vale tanto para o Sport quanto para o Vitória, mas a gente está analisando o Sport nesse momento, mas valeria para o Vitória, porque os dois estão se revezando na liderança. No momento que 2 times se revezam na liderança, na 38ª rodada, o que não for o líder vai ficar puto. Uma coisa que em 2019 o Sport não foi líder. O Sport tentava o tempo todo se aproximar do Bragantino e não era líder. No final ficou as pessoas, faltou um pouquinho mais de ajuste na quantidade de empate, sobretudo fora de casa, poderia ter brigado mais, mas nunca não chegou nem a liderar. Agora é diferente. E isso vai precisar ser conversado para não gerar uma frustração tanto de torcida quanto do próprio time, em algum momento achar que precisa fazer algo mais do que deve, do que tem capacidade. Eu acho que ainda dá. Eu acho que ainda dá, mas não vai, as portas não são tantas portas que o Sport tem agora, tá?
O Sport não vai ter tantas oportunidades, não, porque ele vai precisar continuar fazendo o papel que ele faz dentro de casa e fora de casa ele vai cada vez menos confiança. Na medida que você vai tendo esse desempenho fora de casa, o jogo seguinte sempre é muito pior, porque você traz toda a carga negativa que você está fazendo fora de casa. E o Sport só faz pressionar. O próximo jogo, inclusive, vai ser o Botafogo de Ribeirão Preto, que mal faz gol, né, no campeonato. Vi na televisão do Vitória. 5 jogos sem marcar gols. Nem gol vem fazendo. Se prepare. Mas enfim. Já torço para a próxima rodada. Eu vou torcer fazer um vinho. Mas é isso, assim. Se for campeão, massa. Se não for, não pode gerar uma frustração para 2024, em caso de acesso. Porque isso não quer dizer nada. O Joinville foi campeão da segunda divisão em 14, em 15 já foi rebaixado. A Chapecoense foi campeã da Série B em 20 ou foi 21? Em 21 foi Botafogo, né? Em 2020, depois fez a pior campanha da história do brasileiro. Então, assim, e de repente o time que ficou ali um pouco mais embaixo faz uma campanha mais segura, isso não quer dizer nada para o ano que vem, vale só para este ano. Na hora que terminar a Série B, se você estiver dentro do G4, seu ano está ganho. Se você conseguir o plus, ótimo. Eu acredito, Carlos, que também tem só o fator assim, né? A perda do título da Copa do Nordeste, da maneira que não, foi. Exatamente. Essa frustração. Não, que aí, sobretudo se for em segundo lugar. Porque se for vista a Série B, vai se juntar. Vai ser vista a Série B e vista o Nordestão. E ainda juntando o fato, tipo assim, a gente sabe que o Sport é um time muito qualificado, pode muito mais, por isso que eu entendo essa palavra que ele menciona aí, dessa frustração, né, que o João menciona. E o outro fato também de você também fazer já uma preparação do seu planejamento para 2024, né? Olha, o fato de você evitar de novo disputar uma primeira fase de Copa do Brasil, por tudo que o esporte vem atravessando ano após ano, caindo várias vezes ali, enfim, na primeira fase do campeonato, perdendo muito dinheiro, e esse ano, entrando numa terceira fase, eliminando o Curitiba, sabe, assim, quase eliminando o São Paulo, esse sentimento, e aí eu acho que o torcedor ele vai, pô, velho, para que passar por isso de novo? O calendário vai ser melhor ano passado, a gente já vai estar numa fase mais adiantada, possivelmente a gente vai estar num pote melhor, porque a gente vai estar já subindo e sendo campeão, ganhando a pontuação cheia da Série B, né, a maior pontuação possível da Série B, e aí eu entendo todo esse contexto que ele deve estar pensando, pô, eu tenho que pensar o melhor cenário possível pro meu time, e é que tá, eu acho que ele olha assim, o meu time é capaz de ser líder do campeonato e terminar como campeão. Essa é a questão, o meu time é capaz, eu acho que a direção acha que é muito capaz. Esse é o problema. De repente a gente fica vendo as lacunas. Eu acho que a direção do esporte acha que o time do esporte é muito mais capaz do que é. A ponto de achar que, não, como o Cauê falou, de um problema que está desde ali da reta final da Copa do Nordeste. Aquela denúncia de Cariús foi na semana da final da Copa do Nordeste. A gente estava no Ceará. A gente estava no Ceará, no jogo de ida. No jogo de ida. Então, dali para cá, não se corrigiu essa lacuna. Assim. O outro jogador se machucou, mas era um risco que tinha. Se aquele cara se machucar, vai ser um problema. Se machucou, virou um problema. Juba vai sair, né? Juba vai sair. Sabia que Juba vai sair. Então, assim, se com tudo isso não houve uma correção, eu acho que quem faz o esporte enxerga um elenco muito mais capacitado. É um elenco capacitado. Tanto é um elenco capacitado que está lá no G4, está em segundo lugar, era a liderança até o início do dia. Mais de 100 gols no ano. É um elenco capacitado, mas é um elenco com problemas. E não são problemas que as pessoas não notam. São problemas que dá para ver com alguma facilidade. E que não foram corrigidos. E a fatura chega, pô. E antes que se coloque, porque tem muito torcedor que ainda vem cobrar a gente quando fala, dizer, vocês são loucos, o esporte não pode ser suicida na sua gestão, não pode ter uma gestão financeira temerária. Vamos lá, o lateral esquerdo, ninguém está pedindo aqui um lateral esquerdo da Série A. Todo mundo só estava alertando que era necessário um lateral esquerdo, meu amigo, um cara que joga futebol profissional na lateral esquerda, para ser banco. O substituto de Juba, não. Se cobrava um nome que tivesse um percentual de chance maior de dar certo. Não é que Pego pode dar errado, mas eu acho que Pego é um reforço que tem um percentual mais reduzido de dar resultado do que outros nomes que eu acho que poderiam ter vindo. É isso.
Eu não estou sepultando que Pegman pode dar certo. Pelo contrário, pode dar. Tá com ele. Na ponta, né? Mas lá na Na ponta, tá ponta, falando. na ponta. Agora, na lateral esquerda, meu amigo, tem que arrumar um lateral esquerdo da Série C. Se o Sport não tem condições de trazer um lateral esquerdo da Série C para fechar a barraca ali e botar, ó, pronto, esse cara minimamente é um jogador profissional e não vai dar furo atrás. O Gabriel pode ser esse jogador, né, Caio? Então o Gabriel pode ser esse jogador, mas Sim. pode ser esse jogador em 24, em 25. Veja só, em Em outro 2025 momento. ele vai continuar sendo jogador novo ainda. Mas eu acho que até para 23, para 2023, o Sport precisava de um jogador mais, mesmo que fosse da Série C, mais trabalhado. E ele poderia ter sido. E ele poderia ter sido hoje esse jogador se ele tivesse sido colocado para ganhar essa experiência, para ganhar essa rodagem no Pernambucano, ou sendo emprestado, jogando no Nordestão, não jogando sua primeira partida de titular no ano nesse jogo. Esse jogo especificamente. Com o histórico que ele tem lá atrás, daquele jogo contra o Corinthians, que ele até hoje carrega aquilo nas costas. E qualquer jogador, meu amigo, qualquer ser humano, seria difícil de não carregar o que aconteceu ali. Não, dificilmente ele não entra em campo ou vai pensar, pô, aquele jogo contra o Corinthians eu não posso repetir. Eu não posso. E ele não pode. Realmente. Daqui a pouco o cara vai começar a ficar. Daqui a pouco o cara vai começar a ficar com receio quando embarcar para São Paulo mesmo. É isso. Neoquímica, Campina, então já vai para São Paulo, é um fumo desse? Mas é o que eu até mencionei, essa questão psicológica, né? Como é que um atleta, um jogador promissor como era, o quanto ele vê, pô, velho, vou jogar agora com os profissionais, vou ser titular no jogo, importante, o quanto isso mexe com ele internamente, né? Tem jogador que simplesmente trava, né? Minhoca. Isso acontece em qualquer profissão. E aí onde entra a personalidade, Cauê. Entra um pouco da personalidade. Que é tipo assim, pô, garoto, ó, vá lá e faça o seu jogo. E o cara trava. O cara até o tempo de reação dessa jogada do segundo gol, ele viu que o cara tava tomando a frente e aí ele viu que não tinha nem perna para correr atrás de um cara que é bem mais, não sei se é bem mais velho, não lembro qual era o jogador que estava ali disputando com ele, mas ele mais novo não deveria ter dificuldade de chegar naquela bola. Ele estava na frente. Ele estava na frente. Estava na frente, era para ter chegado sem a menor dificuldade. E no mínimo, chegar primeiro, até para afastar a bola. Também para dizer assim, cheguei primeiro, tive dificuldade, mas cheguei primeiro para tirar essa bola para a lateral. Mas nem isso ele conseguiu fazer, né? E às vezes, fala. Que a gente coloca muito jogador de futebol e não. Veja, qualquer profissional, o cara, pronto, estagiário. Pô, imagina o cara que no primeiro dia, lá na rádio, botaram ele para fazer uma reportagem lá de campo e na primeira entrada dele o narrador chama o cara e o cara erra o nome do jogador. Gagueja. Ou dá uma furada, gagueja. Pô, o cara, lógico que o cara vai ficar. Até o cara criar uma certa segurança e aquilo se tornar natural, ele vai ficar naquela, pô, eu não posso errar, vai ficar com aquilo na cabeça. E isso é qualquer profissional. Então não tem como a gente não achar que o moleque. Que aí muitas vezes talvez o cara nem pensar muito nisso. Vai lá e joga, cara. Não pensa, não. Não pensa que eu vou errar, né? Vai lá e joga o que tu sabe jogar. Agora, se você ficar nessa noia, será que eu vou bem? Aí o cara começa a criar tanto problema na cabeça que o cara acaba se bloqueando, né? Bora ler aqui a mensagem do presida, André Apolinário, que mandou já tem um tempo aí, mais de uma hora. Muito puto. Pior partida do Sport de 2023, sem mais. Concordo? Não. Contra o Ceará no Castelão foi horrível. Foi nojenta aquela atuação. Tomou o gol no começo também. 20 segundos estava 1-0 para o Ceará. Mas a diferença também do adversário, né, Cássio? Veja. Não, aquela atmosfera foi a mais hostil que o Sport teve, junto com o Morumbi. Tinha 50, curiosamente, o mesmo público nos dois jogos, né? Foram 59 mil no Castelão e 59 mil. Não, na verdade foi 49 mil no Morumbi, né? Acho que era beirando 50 mil. Enfim, foram os dois piores cenários. E tem outro jogo ainda, que toda vez eu falava, Fred citava outra partida. A ida da Chape, não? Não, é bem antes disso. No final.
O Atlético Goianiense foi muito fraco o jogo. O jogo foi contra o Atlético Goianiense foi muito, jogou muito mal. A do Ceará, o Sport foi uma calamidade. Atlético Goianiense, o Sport jogou muito mal, mas acho que está faltando algum outro jogo aí que... O Ceará, de alguma forma, o Ceará provocou também, de alguma forma, pela sua qualidade. Pô, era uma final de campeonato. Assim, no caso, assim, era uma atmosfera completamente diferente e tal. Mas, assim, independente, tanto que eu estou comparando até o São Paulo, por exemplo. O Sport perdeu do São Paulo na ilha, não foi a pior partida do Sport. O Sport estava até um jogo equilibrado, e Fabinho foi expulso. E depois, aí o São Paulo venceu. Rafael, a turma tá lembrando aqui, Raul Coutinho citando Londrina, Thales citando Ituano. Então, já tem umas. O Ituano jogou muito mal. A do Londrina, o Sport venceu, mas foi horrorosa aquela representação. Muito mal. Mas considerando uma atuação, mas considerando uma atuação que gerou um estrago, ou seja, que perdeu o jogo, ou seja, que querendo ou não ganhou o jogo. Eu diria, a do Ceará, que deixou quase irreversível a Copa do Nordeste, no final das contas acabou sendo irreversível. E essa de hoje é uma das piores. Tem algum jogo que eu não estou me lembrando, mas tem um jogo que foi muito ruim que está passando batido agora. Dennis Trick sempre aparece aqui, está dizendo que contra o Sport Santo da Arena. Não, aquele jogo, na verdade, o Sport pressionou o Santa Cruz o jogo inteiro e a bola não entrou. Aí na última bola, o Santa quase ainda fez 1-0. Não, Michael, né, que fez um grande Michael, jogo. Mas Michael, assim, o cara pegou 200 bolas que o Sport finalizou. Não foi uma atuação naquele jogo, não. Já está voltando à realidade para você. O amigo já está voltando na realidade. Mirassol também lembraram aqui, né? Foi empate dentro de casa, né? Jogou muito mal. Mas não tomou apavoro. Tipo, foi 0-0 ali, assim, jogou muito mal na parte ofensiva, mas o Mirassol também não fez absolutamente nada. Hoje, o Guarani, toda vez que chegou, foi para fazer o gol. O Mirassol teve mais a posse da bola, né? Não agredia tanto o Sport. O Guarani fez 3 gols e ainda botou a bola no travessão. Bora para o próximo. Ao sentido literal, PST aí. A verdade é que o quesito título, o Sport se tornou um clube parece que preguiçoso para conquistar. Haja visto os pernambucanos da vida e as últimas Série Bs que disputou. As últimas edições da Série B, como a gente já falou aqui, Minhoca, elas... Pô, as últimas que o time subiu... Tipo, ano passado não subiu, tinha Grêmio, Cruzeiro, Bahia, Vasco, era muito difícil, assim. A outra do Bragantino, você já falou, já era o Bragantino Red Bull. A de 2013 tinha o Palmeiras, pô. Palmeiras e Chape, não foi? Se eu não me engano. Podia ter ficado na frente da Chapecoense naquele momento. Mas até porque o Sport tinha um clube dos 3 ainda, né? E a Chapecoense tava subindo, e a Chape fez o campeonato ali, teve momentos que foi vice-campeão. O Palmeiras foi terceiro, a Chape foi vice-campeão. Não, mas é porque eu tô dizendo assim, não foi uma distância tão grande, entendeu? Assim, a Chape ficou disputando por um momento. Então, assim, a Série B de disputar, eu acho que é desse ano. O que ele falou é desse ano. E do estadual ele tem razão. Mas é por isso que, como tem 3 vices da Copa de lá para cá, de 2014, desde que o Sport ganhou a Copa, tirando o estadual, ganhou a Copa do Nordeste de 2014. São 9 anos. Nesses 9 anos, tem 3 vices da Copa do Nordeste, tem um vice da Série B, e estadual só teve mais 3, que é 17, 19 e esse agora de 23. E o máximo foi permanecer na primeira divisão, que é muito importante, mas assim, em termos de conquista, que é o que foi feita a pergunta no Superchat, o Sport realmente parece que não enxerga as oportunidades. Essa é uma boa oportunidade. Não ganhar é do jogo, mas assim, de vez em quando parece que o time não faz algo. Não compete no estágio máximo que ele poderia competir. Perfeito. Na minha opinião. Também acho. E aí tem a ver com o próximo Superchat do Rafael Lemos, né? Que é o que mais incomoda é saber que esse time joga mais do que isso, rende mais do que isso. Parece falta de interesse apenas, Cauê. É isso? Falta de interesse, talvez seja mais o perfil do próprio time do que falta de interesse em si. Talvez esse perfil desse time que foi criado, de um time que toque muita bola, que tente muita bola no pezinho aqui, acolá, que não seja um time tão guerreiro, não seja um time tão, vamos dizer, sanguíneo. Entendi. Que faça com que você ache que ele não queira tanto. É um time que talvez preze muito mais pela técnica do que pela raça, pela doação.
Só que tem momentos que você precisa, tem momentos que a qualidade técnica foge e você precisa, foi aquela história da bola no pé. Quando não tá dando, não tem para que você insistir numa bicicleta. Faz o simples, domina, vira e chuta. E o esporte tem muito disso. Algumas peças do esporte tem muito disso, de querer. Calcanhazinho. Tanto que Juba é já tinha cobrado pelo frisado torcedor isso. com isso. Esses Fred já tinha toquezinhos de frisado. Juba. Fred já tinha frisado isso outras vezes. Eu lembro que assim, o esporte massacrando, trocentas oportunidades claras de gol e os caras, às vezes, com preciosismo dentro da área ali, tipo, toque. De querer fazer gol de barrinha, de como se fazer fosse golaço, barrinha, né, de fazer toque no toque-toque e tal, ali, no exagero da coisa. Mas é isso. O esporte poderia ter, se fosse um pouco mais simples, já poderia ter tido uma margem melhor realmente nessa Série B e tá bem mais tranquilo na competição. Então, a gente agradece. Agora a gente vai para os destaques. Cássio, para você aí, seu pódio positivo e negativo. Seu blog já está lá, né? As suas Vou até abrir. Agora... Eu nem lembro mais. Revele para nós aí quem você escolheu. Positivo, foi dureza. O melhor, vou começar pelo melhor, porque é quase... Único, é isso? Não chega a ser único, não. Acho que tem até dois. Eu no blog coloquei, mas acho que tem até dois. Mas é porque não é melhor. O Sport foi atropelado, pô. Mas é só assim, dentro dessa calamidade. Peglo entrou bem, e é importante que esse jogador evolua, porque ele é de um setor que vai ficar muito carente a partir daqui a 2 jogos. O próximo jogo é o último de Juba. E Fábio, embora a postura do Guarani fosse diferente, já estava com 3-1, estava mais recuado, ou seja, dando mais tranquilidade até para marcar e tal, mas a própria participação de Fábio, porque Fabinho jogou um pouquinho ainda, Anderson insistiu com o Fabinho ainda, tá? Fabinho volta para o segundo tempo, continua a mesma coisa, jogou 15 minutos, tomou um amarelo, aí saiu. E o jogo ficou muito melhor depois que o Fábio entrou. Assim, na minha opinião, ficou muito melhor. Muito melhor dentro do que estava certo. Não foi muito melhor no jogo que você perdesse do jeito que perdeu. Mas no blog eu só citei Peglo, mas dizendo aqui, Peglo e Fábio. Fábio, porque era para ter sido titular, entrou e mostrou que continua, que é para continuar ganhando oportunidade. E Peglo pela esperança para um setor que vai ficar carente. Dos negativos, aí eu acho que eu citei 3, mas enfim, acho que tem mais do que isso. Vitor Gabriel, para mim, é o pior, por tudo que a gente já falou aqui, só que a galera votar a barrinha em algum momento. Acho que a análise de Vitor Gabriel está feita. Infelizmente, é uma prata da casa, é uma joia do esporte, um jogador com seleção brasileira de base, com potencial para ser ainda até seleção sub-20 ainda, se for o caso, mas a transição dele para o profissionalismo, essa questão física dele, mesmo ele sendo um jogador com porte físico, ele não joga como o Cauê frisou, não é um jogador franzino. Quem não sabe o que a gente está falando, não é Edinho, não. Edinho é um cara jogador mais baixo, é um cara alto, um cara forte, mas sem velocidade para aquele setor. Tanto que ele era zagueiro na base, Cássio. Isso. Ele foi, já disse que ele era zagueiro na base e foi puxado para a lateral esquerda. Tem essa história que se conta, foi puxado para a lateral esquerda porque era um cara técnico. Acontece isso. Diego Souza era volante na base, Durval era atacante quando no Unibol, se eu não me engano. Severino Severino Ramos e Durval era atacante. E a galera vai fazendo. E eu já disse isso, acho que o potencial do Vitor Gabriel era muito maior como quarto zagueiro ali, como zagueiro canhoto, do que como lateral esquerdo. Ele pode ser um lateral esquerdo defensivo. Olha só, ele pode ser um lateral esquerdo defensivo, mas ele não pode ter tipo, não é que ele perdeu uma carreira de 40 metros, não. É natural que o atacante ganhe, pô. Uma corrida, não é uma corrida de fundo, não. Era uma corrida curta. Tipo naquelas do Kenya de 5 mil metros, que aí, meu irmão, que de resistência não. Era uma fração do campo ali, ele não ganhou e depois não ganhou de novo, achei preocupante. Seguindo, Fabinho, dos 2 volantes, era para ter mantido, eu acho que era Ronaldo e embora eu gosto do futebol do Fabinho, mas ele pode continuar sendo utilizado entrando no decorrer, tal. Ou até brigar para virar titular depois, mas não porque era titular. Não votar dessa forma. Porque o titular, na verdade, é outro. Fábio Matheus, como ele disse, ganhou a posição. E se ele ganhou a posição de já que o Sport não joga com 3 volantes, até poderia, mas não joga com 3 volantes, o volante que era para sair, eu acho que era ele mesmo. E o terceiro, Wagner Love, que está no jejum de gols e
perdeu uma ótima oportunidade de cabeça no primeiro tempo. No segundo tempo, ele teve um lance de uma escolha muito ruim que ele fez na jogada e outra, uma finalização completamente descalibrada. Pô, Wagner Love, essa temporada ele faz para mim, sobretudo tem 39 anos, a temporada é excelente. Mas essa fasezinha dele agora é a pior dele no esporte, assim, disparado também. Ele até saiu no final, então Fabrício Daniel no lugar dele. E não está sendo um jogador perigoso, até participativo lá na frente, assim. E não foi isolado, né? Foi esse recorde, ele está muito mal, foi para mim. Já vinha sendo, desde aquele jogo que tinha chamado lá do Novo Horizontino, que ele perdeu 3 gols, eu disse, não fez diferença, mas assim, não é normal. Ele não é um jogador que perde, e lá para cá, ele passou a nem ter aquelas oportunidades de não ganhar a jogada, de ficar cara a cara, nem perder o gol. A de hoje foi um cruzamento de cabeça que ele cabeceou mal, mas assim, de ganhar, tabelar, ganhar a frente, driblar, enfim, nem isso vem acontecendo mais. No blog eu citei esses 3, mas acho que dá para... Deixa eu ver se eu cito mais alguém aqui. Jorginho achei apagado. Ele foi mal tecnicamente, mas não foi um jogador... Assim, Edinho muito mal. Entre Jorginho e Edinho, eu achei Edinho pior. Juba apagado. Jorginho, quando foi recuado para fazer o segundo meio-campo ali, melhorou muito, inclusive. Por isso que eu dizer que o Jorginho está entre os piores. Edinho foi mal. Juba foi apagado. Juba não chegou a ser mal. Acho que Juba foi apagado. Não. Tu coloca que categoria, Juba? Tá no meu pódio ali, dos piores. Meu pódio é Fabinho, Juba e Vitor Gabriel. Fabinho tenebroso, não só ofensivamente, mas na marcação ali no meio. É o segundo gol que ele fica olhando o atacante do Bruninho só encostar de frente, a bola vindo da direita e Bruninho chegando. Tá Ronaldo de binóculo de longe, sem nem, lógico, como sempre, Ronaldo de longe sem fazer nada, e Fabinho atrasado. E no terceiro, Fabinho não só leva o X, o cara toca, sai na frente, ele não acompanha, e aí entra Juba na história, que a bola vem da esquerda e vem para o meio, e Juba completamente fora do jogo. Atrasado, o Matheus Barbosa chega sozinho, e Juba dá aquela corridinha de quem finge que estava no lance, de opa. Então, Juba entra no primeiro lance, do primeiro gol, não ajuda ali Vitor Gabriel de alguma forma, e nesse aí foi horrível. E ofensivamente, não está contribuindo. Não está contribuindo e uns toquinhos, isso que é o irritante. Veja, é o simples, velho. Quando o negócio está ruim, faça o simples, que eu bati muito na tecla. Então, para mim, os 3 aí, Vitor Gabriel, a gente já falou muito aí. Já que eu citei 4, o teu quarto seria quem? Se é que tem um quarto. Quarto nome. Deveria ser Wagner Love. A turma falou aqui também de Renan, não citei Renan. E o goleiro Renan? É porque de vez em quando eu esqueço. Eu confesso que é porque de vez em quando eu esqueço. Eu acho que o goleiro do esporte é muito abaixo. Já falei isso outras vezes. Não salva. Assim. Ele não salva. Veja. O esporte dura 10 jogos para acontecer. Salvou contra o Tom Benz, mas há quanto tempo que acontecia? Não salva. Então, assim... Ele é um goleiro para estar na Série B? Sim. Mas eu não acho que seja um goleiro para estar no pelotão que está brigando pelo acesso. Aí eu acho que já era para ter um goleiro nesse pelotão que o esporte está. Você precisa de um goleiro. Eu não consigo imaginar ele fazendo a quantidade de defesas num jogo que Lucas Arcanjo fez contra o Ceará. Não faz. Tá ligado? Assim, um bombardeio daquele e o jogador. Ele garantiu um ponto do esporte contra o Tom Benz, porque chegou uma vez. Foi uma ótima defesa que ele teve. Mas Lucas Arcanjo garantiu um ponto. Garantiu, na verdade, 3, porque o Vitória ganhou do Ceará, mas garantiu a manutenção da vitória, porque o Vitória estava à frente, pegando umas 5 defesas assim, de nível de dificuldade muito alto. E é desse nível que eu acho que você precisa de um goleiro desse nível. E eu acho que Renan, ainda no esporte, pelo menos, o goleiro jogou até Série A, então eu imagino que ele tem, assim, essa condição, mas que no esporte ele ainda não foi esse jogador. Então, de vez em quando, foi a pergunta que eu disse aqui. Pergunta para realmente tem saudade.
Pacini Como é que tem é? saudade dele. Pergunta Pacini se tem saudade dele. De vez em quando eu realmente esqueço de citar, eu esqueço de citar Renan. Eu esqueço de citar Renan, Cauê. Assim, que a gente já tá, que a gente tá tão acostumado, tá ligado? Que o goleiro do Sport não vai salvar, que não vai fazer uma grande Isso. defesa, que de vez em quando a gente acaba nos dando por isso. Quando não O primeiro frango tempo, se eu não me marcante, engano, foram 3 chutes no gol, 3 gols. Os 3 Não, o que chutes ele no... defende, infelizmente, ele Não, defendeu e deu desculpa. rebote no pé do cara e virou gol. Deixa eu... Exatamente. Foram 5 finalizações, as 5 no gol ele tomou 3, né? No caso. Mas é isso. Chutes difíceis, assim, beleza, tudo difícil, mas é que eu tô, mas por isso eu citei o exemplo de Lucas Arcanjo, porque você precisa, por isso que eu falei, Sim. por isso que eu frisei. Quem está brigando pelo acesso, você precisa ter um goleiro, o nível do seu goleiro precisa ser um que você conte com defesas difíceis. Porque para levar o chute difícil, você bota qualquer goleiro. Você precisa de um goleiro que dê segurança que em algum momento é aquele cara que vai garantir ponto para você. Isso aconteceu pouquíssimas vezes nessa campanha. Pouquíssimas vezes. Aconteceu contra o Tom Benz. Eu acho que aconteceu também 2 vezes contra o Tom Benz, tá? Porque no primeiro turno ele defende uma cabeçada. Era Renan goleiro, estava 3-2, ele defende uma cabeçada. Então, ele garantiu. Mas assim, é muito pouco. É muito pouco dentro de uma campanha para o nível que o esporte está disputando, nível de competitividade que o esporte está disputando. E eu digo isso porque no passado o esporte teve Maílson, que na hora que Maílson sai do segundo turno, de lá para cá nunca mais se encontrou na posição. Cauê, tem alguém aí para salvar? salvaria Sabino. Acho que de quem entrou titular foi o que menos farrapou, assim, e achou alguns lançamentos importantes. E eu vou puxar outros dois que classificando como caras que não pecaram pela omissão. Gente que entrou no segundo tempo, vou citar 3. Pego, Alan Ruiz e Facundo. Até Fábio, como o Cássio também colocou, mas aí eu vou citar os outros 3. Eu acho que foram caras que pelo menos tentaram. Porque a diferença de Facundo para Dinho foi gritante. Sim. Foram jogadores que tentaram, ou seja, não pecaram, por isso que eu classifiquei como jogadores que não pecaram pela omissão. Que tentaram. E de alguma maneira, em alguns momentos, tiveram lucidez. E no segundo tempo, várias vezes a bola saiu ali de jogadas de Facundo, como Pego de alguma forma brigou muito, foi aquela formiguinha ali tentando na esquerda, se mexendo muito, buscando o jogo. E Alan Ruiz é aquele cara que quando a bola chega nele, sai alguma coisa. Não vai ser aquele cara de grande velocidade, vai ser aquele cara que vai transformar o jogo de uma maneira que muitas vezes o torcedor quer, mas é o cara que taticamente mexe no time. E é brigador. E tem isso, tem sangue. O que falta muito desse time do esporte fora de casa, Ruiz tem, que é esse sangue. De pegar a bola, de dar em mim, que eu tento resolver, de não se omitir. Perfeito.